E aí, mulheres incríveis, seja muito, muito bem-vindo à Essência Feminina Podcast. Cast. Sim, o pódio entre cada palavra falada aqui tece a minha, a sua, a nossa história, que com certeza é incrível e inspiradora. E comigo está essa linda, maravilhosa Lene. Olá, gente, tudo bom? Mais um episódio começando agora com uma pessoa super especial. Mais que especial. Com vocês, a nossa convidada mais que especial, uma mulher de coragem e resiliência, que é a nossa queridíssima Camila Silva. Ê! Olá para vocês. É Seja um muito prazer bem-vinda. para mim estar aqui e quero contar para vocês. Eu falei para a Lena, ela ficou curiosa, mas eu disse não, no dia eu conto. Eu estar aqui é a realização de um sonho que Ai, eu que venho maravilha. nutrindo há muitos anos e estar e ser num podcast com a Lene, para mim, então, é mais do que especial, de verdade. Eu estou muito, muito feliz e muito agradecida. Ai, que Ai, que lindo, maravilha. que Seja legal. Muito... bem-vinda, Camila. Sério, é um prazer te entrevistar. A tua história é uma história de superação, é de muitos desafios, e eu faço, assim, quando tu contou a tua história pra gente, pra mim, né, quando tu enviou pra assim, não, essa história precisa ser contada. Isso precisa chegar no mundo, né? As pessoas precisam conhecer a tua história e estou muito feliz de trazer você aqui. Sério mesmo. Eu falei para a Lene, falei assim, olha, eu comecei a ler, mas eu não vou ler a história dela, porque eu quero me surpreender cada palavrinha, entendeu? Porque eu sei que é incrível e Exato. vamos escutar, porque se você, tipo, reparar minha reação é porque realmente eu não li sua história, eu li só a parte que eu precisava, mas o restante eu falei assim, não, eu quero me surpreender e eu quero que ela conte para nós. Mas conta pra gente primeiro aí como é, quem você é, onde você mora, de onde tu tá falando. Bom, eu sou Camila Silva, eu sou uma pauliúcha, porque eu nasci em São Paulo e vivo no Rio Grande do Sul há muitos anos, então eu Paulista. já me considero mais gaúcha do que paulista, Do que e, paulista. e nunca foi uma história tão simples, tão fácil, tão linda, mas ela tem se tornado uma história de superação, como vocês disseram, de coragem e superação. Coragem, teve gente que já disse, é o teu sobrenome. Tira o Silva, coloca coragem, porque realmente tudo que eu já passei, tudo que eu passo, tudo que eu supero, realmente é coisa de coragem. E eu digo para vocês que essa coragem não vem de mim, com certeza vem de Deus, porque desde pequena Deus me escolheu para coisas que nem eu tenho ideia ainda, mas que a cada dia Ele vem fazendo. Aos pouquinhos eu estou muito feliz por isso. Eu costumo dizer que tudo que vocês veem de bom em mim é Deus, e tudo que vocês veem de ruim ou de diferente é eu mesmo, porque não existia a Camila de hoje, a Camila Silva de hoje, sem Deus, sem uma lapidação, sem a entrega de ser corajosa e dizer, não, Deus, se o Senhor quer assim, eu vou ser assim. Isso independente de religião, independente de qualquer coisa. Eu costumo dizer, sempre vou dizer, eu creio no Deus que existe na Bíblia. Então, quem crê na Bíblia Sagrada e lê e entende, crê ou não naquele Deus, tem a sua opção. E eu escolher crer nesse Deus e viver com este Deus. E isso Amém. tudo, a cada dia vem sendo fortalecido e provado através das coisas. Mas a área sentimental da minha vida foi onde eu mais passei prova. E um dos sonhos que eu tinha de criança era ter uma família. Então, foi justamente nessa parte que eu passei as maiores dificuldades da minha vida. A gente Mas vai hoje, entrar nesse ponto aí. Isso, nós aí eu vamos tenho uma entrar. família com 3 filhos maravilhosos, que sou muito abençoada. Um segundo esposo que foi um caminho para passar, quando eu achei que nada mais ia acontecer nessa parte, foi onde aconteceu. E sou social seller, por vocação, por escolha, por De amor. identificação, enfim. Toda a minha história girou em torno de estar com pessoas. Eu amo pessoas, apesar das pessoas serem desafiadoras, mas eu amo pessoas e trabalhar com pessoas, para mim, é muito Algo que tu incrível. ama, né? Ai, que bacana. Ela já se Muito apresentou um pouquinho bom. aí pra gente. Então, vamos dar Deu um continuidade resumo aqui. aí, né? Deu Já uma deu um resuminho, resumidinha. né, do que vai vir, alguma coisa em relação à família. E antes de mais nada, deixa eu falar dos patrocinadores, né? Porque nosso episódio é sempre patrocinado por alguém. E é claro, a gente não pode esquecer, tá? Creative Part. A Creative Part fez pra gente Chega a nossa mais, chega mais. Isso. Não tô Consegue ver aí, vendo. meninas? Não Ela tô fez vendo. pra gente as nossas canecas, tá? A nossa Verdade. patrocinadora que está sempre conosco, nos apoiando desde o comecinho do podcast.
É uma pessoa maravilhosa, a Tamara. Inclusive, ela fez também pra gente nossas agendas. Olha aqui, coisa Exato. mais linda, nossas agendas. Olha, E olha, também eu já fez tá pra toda gente. rabiscada. A minha eu não usei ainda não. Tô com medo de usar, tô com pena de usar, na verdade. E ela também faz pra gente as camisetas. Então, todo o material de biscuit, personalizado, caneca, agenda, camiseta, tudo isso a Tamara faz, a Creative Tudo. Part, e ela entrega na Alemanha inteira e também na Europa. Então, dá uma olhadinha lá no Instagram dela, vou deixar aqui abaixo o Instagram da Creative. Conheça o trabalho dela, que é maravilhoso, e ela entrega muito, mas muito rápido mesmo. E Ela também, faz muito rápido, muito rápido. Ela faz exatamente. lembranças para aniversário, tudo. Uhum. Entra lá no Instagram dela e dá uma conferida. Exatamente. E também temos mais uma patrocinadora que também é minha amiga, a Mari. Ela faz esses portas-canecas, porta-taça, caneca, para a gente colocar. Inclusive, ela fez aqui com esse material para não fazer barulho por causa do microfone, porque quando nós começamos a gravar as gravações E colocar. presenciais, aí faz barulho, sabe? Então, ela fez aqui só mesmo para nos ajudar. E também ela faz velas aromatizadas, gente. Olha. Que maravilha as velas que ela faz. A casa fica um cheiro Então, e eu acho maravilhoso. que essa é a minha, né? Essa é a sua. É, eu sei. E você não me mandou ainda. Não vou te mandar, já te falei, mulher. Rapaz, Vai entregar pessoalmente, eu acho, hein? Cheira muito. Conheço também lá o trabalho, gente, da Mari. Estúdio Marina Rodas. Ela faz todo tipo de velas aromatizadas e também o porta-caneca. Então, dá uma olhadinha lá. Ela entrega para a Alemanha inteira e também para a Europa. Conheça o Instagram dela aqui abaixo. Vamos continuar, depois de falar dos nossos patrocinadores, vamos continuar agora. Fala aí, Ade. Vamos começar? vamos começar. Então, assim, antes de você começar a contar, nós temos um quadro, um joguinho, só para distrair, para relaxar, não tem? Só para dar uma É relaxada. isto. Você escolhe um número de 1 a 6. Entre essa escolha, vai ter algumas coisas que você precisa fazer, entendeu? Uhum. De 1 a 6, aí você vai Três. escolher um número. Qual? O três. 3. Três. Ai, é tão bom! Tranquilo, Tranquila? super tranquilo, boa escolha. Conta uma mania ou curiosidade sua que quase ninguém sabe. Meu Deus do céu. É boa, é facinho, né? É facinho. Essa é boa, Ó, mas sabe é o que uma. que tinha aqui? Sabe o que que Hum, tinha aqui? Você tinha que cantar uma música que você gosta, ou você tinha que ligar para alguém e falar eu te amo, ou você tinha que ligar para uma amiga de colégio ou faculdade e contar e relembrar alguma coisa. Você viu? olha só. Não foi fácil. Foi Mas no meu fácil. caso, acho que cantar ia ser mais fácil. Mas apesar de que para os outros, assim, não gosto muito de cantar. Mas, enfim. Uma mania que quase ninguém sabe. Eu não sou uma pessoa muito de manias, tá, gente? Tipo, não, a mania da Camila. Mas eu Uhum. acredito que algo que é muito meu, assim, é de estar conversando com alguém, se a pessoa tem algum pelinho na roupa, a roupa tá mal dobrada, o colar tá torto, eu vou lá, eu ajeito. Eu tô Eu aqui tenho ajeitando o meu. segurança, eu vou lá e ajeito. É Eu vou lá tipo e eu aquele, tenho que ajeitar. é tipo aquela coisa perfeccionista, né? O quadro tá Isso, torto, você vai lá e acerta. eu sou detalhista. Eu estava aqui arrumando antes, enquanto a luz não ficou certinho, a câmera certinho, o computador certinho, eu não fiquei tranquila. Eu acho que essa é a minha única mania. Mas, assim, Sério? eu me policio bastante com ela, porque às vezes eu estou no lugar, alguém me chama para, numa igreja, trazer um louvor, trazer uma palavra, e eu não posso me fixar nas pessoas, né? Tenho que me fixar no Uhum. momento, me concentrar no momento. E isso, um tempo atrás, me tirava, às vezes, assim, o pessoal me chamava, a pessoa falando comigo, eu não prestava atenção, só prestava atenção, por exemplo, no colar dela torto, ou no cabelo Meu fora do Deus, lugar. sério? Sim, era uma coisa que era realmente era fora do normal. Mas graças a Deus hoje Exato. está muito tranquilo, mas ainda continuo com essa mania. Mas quando a mania começa a atrapalhar a vida, aí tem que cuidar, Uhum. né? Porque tudo que A Ade é tudo psicóloga, né? demais, tudo demais é igual veneno, é igual veneno, ó. É tudo demais passa do limite e tudo de menos também. Então você tem que manter o equilíbrio. É,
vê o quadro ali, ok? Dá para arrumar? Vai lá e arruma. Agora, se você não conseguir fazer nada, além de ficar olhando fixado, então aí já é um problema. Tu sabe, Ademar, que eu mesma me tratei fazendo o quê? Hoje, o meu esposo é daqueles que chega meia de serviço e joga num lugar, bem marido comum. É, E, eu brigava com ele para que ele mudasse, ou eu me adaptava. O que que eu fiz? As minhas coisas. Se vocês olharem nosso guarda-roupa, parece que é dois guarda-roupa em um. A minha parte é tudo arrumadinho, tudo certinho. A parte dele, tudo e eu bagunçado. simplesmente É igual aqui em casa. É igual aqui em eu casa, não olho, gente. Eu nem arrumo mais, porque é uma bagunça do meu entendeu? marido. Eu nem Deixa a arrumo. parte dele, as coisas dele, e olha a minha. Se fosse antes, não, pelo amor de Deus, eu tinha que arrumar tudo, tudo certinho. O meu filho mais velho, que eu ensinei a limpar o quarto deles, trocar roupa de cama, arrumar o próprio guarda-roupa, eu só simplesmente digo, olho para ele, você pode fazer melhor, isso aqui não tá bom o suficiente. E aí ele sozinho, porque antes eu jogava todo para baixo e fazia ele arrumar novamente. E aí eu comecei a eu me treinar dessa forma de olhar e pensar, não, ele tem o tempo dele, ele tem o jeitinho dele, mas ele pode melhorar. Eu sei que ele pode. Então eu comecei a fazer isso comigo e com as pessoas. Então isso melhorou muito, mas é uma mania que ainda persiste em mim. Se eu tô aqui, tô me olhando na câmera, eu tô vendo que meu colar tá torto enquanto eu não arrumar, enquanto eu não... Ah, eu sou assim. Eu sou assim na câmera. Eu sou assim. Eu fico. Pois é, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Eu sou assim na câmera, mas só Ai, na câmera. meninas, eu sou completamente diferente. Aqui, o guarda-roupa do meu marido é arrumadinho, O teu é o uma meu bagunça. é a bagunça. Ah, E, não. tipo assim, eu não me importo, meu cabelo tá torto. Vum, 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 não tô nem aí. O Isso é meu muito bom. brinco. Eu sou muito assim, bagunceira, sabe? Bagunceira mesmo. Camila, Agora, agora eu vamos queria voltar um. Pode falar, desculpa. Eu acho assim, eu acredito que é bom ser bagunceira, porque tem algumas coisinhas que são bagunceiras. Eu não sou aquela que, se eu tô mal, não tô bem, deixa a roupa ali, tá lavada, vai ficar pré-dobrada, depois eu faço, depois eu guardo. Uhum. Mas agora, você ser bagunceira e porca, aí não dá, né? Se Não, dá pra aí ver não. que limpinha vocês são. Não, Amo essa coisa limpinha eu limpinhas, sou, então eu pode. acredito que é isso que importa. É, realmente, meu Limpinha e esposo também. cheirosinha. Tudo. Exatamente, meu esposo é bagunceiro, mas é limpinho e cheiroso. Então, tá Então ótimo. tá ótimo. Camila, eu queria voltar um pouquinho para a tua infância e eu queria te perguntar, quer que tu conte um pouquinho como é que foi a tua infância, o que que tu enfrentou, quais foram os desafios que você teve na tua infância. Bom, diferente do que podem estar pensando pelo pouquinho que eu contei da minha história, não, eu não tive pais separados, não tive pais que tiveram um casamento ruim, pelo contrário. Meu pai e minha mãe foram separados pela morte do meu falecido pai, uma morte até prematura, porque ele só tinha 49 anos. Então, a minha infância foi rodeada disso, de uma casa estruturada, porém, com o que eu descobri há pouco tempo atrás, com uma mãe muito narcisista. Uau, Então, sério? os meus irmãos, extremamente até hoje. Então, os meus irmãos sempre podiam fazer tudo e eu não podia fazer nada. Os meus irmãos eram ótimos e eu era errada. Eu não ia Só com conseguir, eu não ia você, dar certo, então. eu não ia fazer. Não Era, entendia era demais. só com você essa parte como ela tratava. Exatamente. Então, assim, por ser narcisista, os meus irmãos fazerem o que ela queria e eu já não, eu já ter as minhas escolhas, a minha independência, fazer aquilo que eu gostaria, então ela sempre dizia, sempre me tratava completamente diferente. Então, assim, né, tinha aquela coisa, como eu não fazia o que ela queria, então eu não servia para ela. Ela é assim até hoje, né? Uau, Tanto que como meu pai era uma pessoa muito comunicativa, muito brincalhona, então, quando meu pai faleceu, praticamente ninguém vai visitar ela. Então, assim, é uma coisa que ela ainda não se deu por conta disso. Você já chegou de falar para ela alguma coisa nesse sentido? Eu, eu tenho tentado aos poucos, mas eu tenho tentado eu aprender a lidar com ela, Uhum. uhum. entende? Mas eu chego a falar para ela, eu chego a dizer, mãe, Deus não quer isso para você. Deus não quer você dizendo, eu sou doente, eu sou preguiçosa, eu sou isso. Porque quando a gente chega e diz, eu sou, a gente está falando como Deus se Você apresentou lá para Abraão. Diga que é, eu sou. Então, a gente precisa dizer coisas boas. Eu sou a melhor, eu sou muito, muito poderosa, sou corajosa, sou feliz, sou abençoada. E no momento em que. E eu acredito que isso ela não se percebe, por quê? Porque quando nós tínhamos o meu pai vivo, ele era muito pai, muito esposo. Então, eles nos davam esse suporte, nos deixava seguro, entende? A gente uhum. tinha segurança. Qualquer coisa tem meu pai.
E por esse motivo, quando eu comecei a crescer, eu aprendi crochê e trabalhei. E, por um lado, por ter a mãe dessa forma, eu sou muito grata a Deus e ela por isso. Porque quando eu era criança, eu quis aprender crochê, eu era estrábica, não enxergava quase nada, e sou canhota. Então, na época que não tinha YouTube, não tinha TikTok, que não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada, somente curso presencial ou revista. E aí ela chegou para mim e disse: "Você não vai conseguir aprender". Eu disse: "Mãe, mas eu quero aprender. É tão bonito ver a senhora fazendo, eu quero aprender". A mãe chegava a fazer cochilando. E aí eu fui insistir, até que a gente conseguiu uma revista em que tinha os desenhos para canhoto, e eu comecei, fui, fiquei quase ali um bom tempo, e aí eu consegui aprender os pontos. E eu cheguei para ela: "Agora eu aprendi o ponto". Ela: "Então tá, a receita é assim, assim. Depois que você fizer o tapete, eu vou dizer que você faz crochê e eu te ensino". E eu consegui. E aí, depois disso, eu comecei a crescer, comecei a querer usar maquiagem, me arrumar mais bonita, pintar as unhas e tal. Aí a minha mãe sempre foi uma pessoa mais simples nessa parte. Tanto que a pele dela Camila, até hoje está com 59 anos e uma pele maravilhosa. Camila, não te cortando, mas explica para as pessoas o que que é estrábica, que talvez alguém não, Ah, eu não sei o que que é. não? Aí, viu? Estrábica é aquela pessoa vesga ao extremo, que ela precisa de correção. Eu tinha que usar Ah, Ela não tem tampão a no olho. ficção do eixo no E central, certo? uhum. Uhum. isso, eu olhava para os dois lados, eu não conseguia escrever direito, eu não conseguia enxergar direito. Eu usava grau 7, se eu não me engano, na época, e mais um tampão. Era um Uau. tratamento bem difícil, desde os 2 anos de idade. Foi dos 2 anos até os 11 anos, mais ou menos, eu fiz esse tratamento. Você fez o Foi um. tratamento com o tampão, então, para E voltar colocava, a aura tirava, no eixo. isso, colocava no outro olho, aí mais o grau forte para conseguir ir para a escola. Eu sofria muito, muito bullying na escola, assim, de uma maneira extrema na Eu época, que era uma imagino. coisa normal. Eu Era imagino. complicado. Imagina, cabelo ruim, vesga, um tampão no olho. Então, isso me causava muitas coisas na escola. E eu, como sempre, tive a minha opinião própria. Minha mãe dizia: se você quebrar esse óculos, você vai apanhar quando chegar em casa. Ou Não. então aquela forma como era comum dos pais dizerem que para eles era natural: eu vou te matar. E é óbvio que pai e mãe nunca vai fazer isso. Mas a gente, com a inocência de criança, pensa: meu Deus, minha mãe vai me matar, Vai não me matar. posso, E aí produz né? isso, né? Ai, minha mãe vai me matar. Uhum, uhum, uhum. Exatamente. Então eu fazia de tudo para que as pessoas não chegassem perto de mim. Então isso arrumava briga, arrumava confusão, era maltratada. Eu nunca fui a popular da escola em momento nenhum. Mesmo depois de tirar o tampão, continuar usando óculos, eu já tinha me habituado a viver assim, a me excluir, a viver, sabe, separada das pessoas e tal. Mas quando começou aquela idade que a gente, né, que a gente quer ficar mais bonita, a gente começa a entender a adolescência, começa a pensar no futuro, numa faculdade, eu queria ter alguma amizade. Eu tinha 2 amigas que as que eu carrego até hoje, inclusive para a gente morar perto, a gente se fala pouco, mas no Instagram, né, as redes sociais nos Ajuda, possibilitam. né? Uma é arquiteta, outra é advogada. E aí eu brinquei com elas e disse: pô, tanto tempo a gente viveu junto para eu virar vendedora. E elas ficam: não, você é a melhor no que tu faz. E elas assim, são incríveis para mim, mesmo com uma distância, são pessoas que, quando a gente conversa, parece que a gente se viu ontem, que a gente se Você vê viu todos os dias. ontem. É, isso que é legal, né? A amizade, por mais distante que esteja, né, eu acho que continua sendo sempre a mesma coisa quando você tem aquela amizade verdadeira. Eu tenho umas amigas que moram, mais de 20 anos de amizade. Também. E assim, quando elas ligam, mandam mensagem, parece que ontem nós nos vimos, sabe? É, E tipo, tá ótimo. E é. ninguém cobra ninguém, ninguém tem aquela coisa de amizade. Ah, mas você não manda mensagem pra mim. Todo mundo tem sua vida, sabe? Então, Ah, eu tenho algumas amigas minhas que me cobram demais. Mas é porque eu sou muito desligada, sabe, gente? Eu sou muito desligada de ficar mandando mensagem. Mas no Brasil, às vezes, a gente acaba esquecendo, porque o fuso horário também muda. Então, a muda, gente muda acaba muito. que, às vezes, quando a pessoa está dormindo no Brasil, a gente já tá na hora do almoço, entendeu? Mas, Camila, deixa eu te perguntar. Eu sei que tu teve uma vida um pouco complicada, alguns relacionamentos abusivos. Então, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi, como é que começou essa questão de ter um relacionamento abusivo. Pelo que eu entendi, tu teve 2 relacionamentos abusivos, né? O meu primeiro namoradinho lá da infância, que era inclusive filho de um vizinho meu, foi maravilhoso. Foi incrível. Ele me tratava como uma princesa, foi incrível. E aí, depois disso, eu indo para a igreja, comecei ali pelos 13 anos ir na igreja e tal, e toda aquela ideia, até um pouco errada, tanto minha
quanto de quem naquela época presidia a igreja, falavam pra gente que a gente tinha que arrumar alguém da igreja. Eu conheço a história, não sei porquê, mas acho que eu já ouvi essa história em algum lugar. Quando, na verdade, deveria se ensinar que deveria orar para que Deus mostrasse um homem de verdade, Exato. um homem do futuro. Porque casamento não é brincadeira. Embora hoje em dia seja normal, não quer dizer que seja o correto para quem é cristão, para quem ler a Bíblia. Exato. Né? Porque quando a gente vê em questão de casamento na Bíblia, os mais abençoados foram os que duraram do começo ao fim. Os dois juntos, em respeito, em santidade. Então, eu acredito que se a gente praticando isso na nossa vida também dá. E por ter o pai, como eu já contei para você, super marido, super pai, então o meu espelho, a minha ideia era buscar alguém dessa forma. E conheci alguém dentro da igreja que também, infelizmente, descobri depois que é um narcisista e até hoje é assim com o nosso filho. Meu Deus. E, sim, e ele aparentava ser, meu Deus, o homem de Deus. O homem de Deus. Eu pensava nunca mais encontrar um homem desse. Só que a culpa... Mas você sabe que a característica dos narcisistas são assim, são perfeitos, entendeu? Tem duas versão. Então, eles são perfeitos no início. Meu Deus, que pessoa maravilhosa, é isso que eu quero para minha vida. E aos poucos, eles vão mostrando realmente quem é, principalmente quando você não faz exatamente o que eles querem que seja feito. Entendeu? Então é uma característica, eles são muito grandiosos, eles querem muita atenção, eles querem que valorizem ele, e a partir do momento que você não faça exatamente o que eles, aí eles começam a fazer a parte ruim deles e mostrar realmente quem são. É exatamente isso. Parecia, o meu pai e minha mãe quase adotaram ele como filho e tratavam bem, que é uma característica da nossa família em si. Como é que eu posso dizer? Quando era eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos, era assim, a gente era assim. Principalmente meu pai sempre foi muito assim, de ter essa coisa de servir ao outro. É uma coisa que não tem como explicar. A gente se sente bem, a gente gosta de ser assim. Meu pai era assim. Então, e não é uma coisa, um fato, tipo, não, eu tenho que fazer isso, sempre foi uma coisa muito natural. E então ele foi se chegando, meu pai foi se ajudando, porque na época ele veio jogar no Santo André, que a gente morava como juniores, e então ele passava algumas dificuldades. Ele é gaúcho, então ele estava muito longe da cidade, não tinha pai, mãe, não tinha família, então a gente acabou adotando, ele acabou entrando na nossa família, e parecia, meu Deus, meu pai dizia assim, filha, que ótimo, o pai, fica tranquilo, que você vai estar casada com um homem de Deus. Está sempre nas orações, né, fala muito bem, prega muito bem, mas infelizmente era uma máscara para uma pessoa que, para resumir para vocês, como tem os outros também, infelizmente. Bom, felizmente, porque hoje eu posso ajudar outras mulheres a não passarem por isso, porque eu consigo identificar de longe. E aí, então, depois que a gente casou, que aí eu tive que ir embora, viajar de Santo André para acompanhar ele, que ele jogava futebol. E aí, então, começou realmente a aparecer quem ele era. Se ele saía para jogar e viajar, ele não deixava comida, ele não deixava dinheiro, ele não me deixava suporte, não deixava as coisas. Meu Deus. Aí também eu não podia trabalhar, porque eu estava numa cidade longe, eu estava fora do meu estado. Passei algumas situações complicadas, chegar a me oferecerem comida no lugar de coisas íntimas. Eu falava para ele estando bem, ele jogando, a casa estando limpa, as coisas estando feitas, estava ótimo. O resto, o que eu sentia, o que eu pensava, o que acontecia, não era do caso dele. Algumas vezes fiquei doente, imagina estar longe, eu tinha 17 anos quando nós nos casamos, saí de casa com 18, e aí então eu não tinha apoio da mãe, do pai, não tinha maturidade o suficiente. Por isso que eu digo que foi um pouco erro meu, porque eu poderia ter esperado, eu poderia ter notado sinais que apareciam e ter me escutado mais ao invés de ter escutado as pessoas. E aí, então, eu acabei me deixando ser levada. Eu ficava doente, tinha vezes, eu tinha muito problema com infecção urinária e me dava muita febre. E eu não sei como eu chegava no hospital, mas eu sei que ele nunca estava junto. Uau. Assim, era sempre alguém que me levava, era sempre alguém que estava comigo. De chegar de uma situação, o meu falecido pai ligou para ele para saber como é que ele estava, porque naquela época era só telefone, era 2007. E aí meu pai ligava, né, combinava um dia que era mais barato, interurbano, toda aquela coisa para poder ligar. Ele tinha me dado no celular justamente para ligar. E ele, esse meu marido, atendeu o telefone e ele falou: cadê minha filha? Ah, tua filha tá no hospital. Pai, tu tá onde? Não, eu tô indo pra igreja. Ele, igreja? Você Uau. que não vai agora ficar no hospital com a minha filha, que eu chego aí a pé e você vai ver o que é bom. E aí foi que ele
por medo do meu pai, porque era só uma pessoa que tinha 1,92 de altura, 120 quilos, então dava um certo... O teu pai era alto, né, menina? Era um guarda-obra. Deus, porque quem não tivesse medo dele. Então, assim, imagina, só a voz o pastor sempre dizia a voz de trovão aqui da igreja. Então, ele pegou e se obrigou a ir, porque ele não ia querer saber o que aconteceria com o pai nesse estado. Eu sou a filha mais nova, a única mulher, então realmente eu era a princesa do pai, até ele falecer. Então, realmente, ele tinha esse cuidado maior. Tinha com os meus irmãos também, óbvio. Só que o meu irmão mais velho é filho só da minha mãe, mas ele sempre tratou como filho também. Mas ele sempre dizia, se você está deixando teus bodes soltos, então eu vou cuidar da minha princesa para que outro bode não faça nada com ela. Ele tinha esse pensamento. E então ele tinha esse cuidado. E ele dizia, não, qualquer coisa, o pai está aqui. Do jeito que você foi, você pode voltar. A casa está aqui. E então ele sempre ligava, se preocupava, minha mãe também. Ou senão ele ficava, Fátima, já ligou para tua filha? Para saber como ela tá? Então ele era assim, né? Mesmo com um carinho mais truculento, que era o que ele tinha recebido na infância, uma infância difícil, com mais 7 irmãos do Nordeste. A família toda do meu pai e da minha mãe são nordestinos, então vindo do Nordeste, toda aquela história que a gente já conhece. Mas a forma dele dar amor é essa, de estar ali quando a gente precisava, de aconselhar, de ajudar. Exemplo, né? E, Camila, e esse relacionamento durou quanto tempo com esse primeiro marido? Entre namoro, noivado e casamento, 9 anos. 9 Por anos. quê? Porque eu tinha aquele medo de, se eu me separar, eu vou estar pecando. Só que também por isso que eu digo, quando a gente vai se aprofundando nesse Deus da Bíblia, entendendo, a gente começa a ver que não é isso que eu mereço. Não é isso que é o casamento. Exatamente. A Bíblia fala que o marido tem que amar a sua esposa como ao Senhor. Então ele não ama Mesmo Deus, porque, mesmo porque eu vejo o amor é um mandamento. Está escrito, o amor é um mandamento. Exatamente. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que se amar em primeiro lugar, é um mandamento. E após o seu marido, se você vê que não é um amor, se você vê, eu acho que Deus não vai querer ver um relacionamento onde uma mulher está sofrendo, ou até mesmo tem um homem, mas não vai, entendeu? Então, sempre tem aquela cultura da religião, vou colocar uma cultura de que, por mais que você esteja passando, sofrendo, você tem que permanecer no relacionamento. E eu penso que não é assim, sabe? Há pouco tempo... pode falar. Não, foi como me disseram na época que eu decidi realmente me separar. Ruim com ele, pior sem ele. Mas então, não é bem assim. Pior. Era o que eu ouvi da minha família, que também, por um lado, nunca me ligavam para saber se a gente estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas quando eu decidi me separar e começaram a ligar, começaram a procurar. Enfim, então, assim, são coisas que vai se juntando. E quando a gente foi se separar, o pai dele chegou para mim e disse, tu nunca vai arrumar um homem igual meu filho. Eu disse, esse é meu objetivo. Nunca. Não igual seu filho. Melhor do que eu. E que te levou a ter essa visão e terminar esse relacionamento? Qual é essa força que você conseguiu para que você fosse, não, isso aqui não é para mim? Foi além, como eu disse, de estar mergulhando mais ainda, de entender que uma coisa que ele me pediu, eu disse, eu vou te dar um filho, e vamos ver. E eu pensava comigo, se ele se transformar e realmente for um homem de Deus, como ele disse ser, após o nascimento do nosso filho, sim, eu vou continuar esse casamento e eu vou aprender a viver com ele. Mas foi totalmente ao contrário, porque daí ele continuou sendo a mesma pessoa. Durante toda a gravidez eu tive sérios problemas, o João Vitor nasceu prematuro e ele não estava nem comigo. Ele estava em qualquer lugar, ele inventava sei lá o que tinha que fazer aqui para o sul e me deixou sozinho com os meus pais lá em São Paulo. E graças a Deus, meu pai tinha um bom convênio, então eu tive uma assistência muito boa. Mas ali até o 2º mês de vida do João Vitor comigo, quem ficou no hospital, fez tudo, deu toda a assistência, fui eu que estive lá, até por ter a mãe, né, por ser e tal, e eu tive problema, estourou uma hérnia minha na virilha, por causa que meu filho era muito grande, graças a Deus, nasceu grandinho, então eu pequenininha, né, 1,65 de altura só, estava pequeno, então acabou dando algumas complicações, e eu tive que ficar internada, e ele também depois, só para ganhar peso, enfim, tá tudo certo, né, tanto que ele ficava na incubadora encolhidinho, tadinho, porque ele era grande para incubadora.
que ele nasceu de 6 meses com o tamanho de uma criança de 8, 9 meses. A doutora disse, não, o tamanho dele tá ótimo, tá? Então ele era bem grandão mesmo, né? Ele nasceu grandão. E eu não tive esse apoio dele. Ele sabia uma coisa quando a minha mãe ligava e dizia, ó, tua esposa tá no hospital. Eu tive todo o apoio da minha família, dos meus parentes, vamos dizer, na época, né? E dele não. Ele era completamente assim, não se importava contigo. Não, não. E até hoje ele diz, em questões, quando é conversado com ele, ele diz que ele criou o João Vitor, que ele é um pai excelente, que ele isso e aquilo. E realmente quem viveu comigo tem total certeza e a testemunha é de que não, né? Então, assim, para ver como que realmente o narcisista é uma pessoa que, na minha opinião, não é uma pessoa normal, sã, porque para achar que isso é normal, que isso é bom, a forma como ele vive, realmente, a pessoa não, sei lá, não É bate porque o É porque ele não consegue enxergar isso. Para você ter noção, para fazer um tratamento, atender um narcisista, é muito complicado, porque para distorcer essa visão dele, que não está certo, que não é, porque para ele está completamente certo. Aquilo dali é o verdadeiro, aquilo dali está muito certo. E para você tirar isso, para você reverter isso, é não é complicado. nada fácil. Não é nada fácil. Eu Entendeu? imagino, eu É imagino. muito complicado você ter uma relação assim com um narcisista no paciente e terapeuta. É muito complicado mesmo. O tratamento maior acho que tem que ser com a gente que convive com eles, porque realmente para eles está tudo certo, está tudo normal. Exato. E a gente que tem essa visão que não está bom, que não é saudável, acredito que a gente precisa aprender a lidar, né? Sofre E mais, não né? aprender, mas se conhecer e não permitir com que umas pessoas façam isso, entendeu? A gente precisa enxergar que aquilo dali não está certo e o mais rápido possível não permitir que aquilo continue, entendeu? Fazendo o quê? Se encerrando ciclos, entendeu? Então, mas até chegar a esse ponto, já passou muito tempo e que você já sofreu. Entendeu? Exatamente. E Camila, depois desse relacionamento que tu teve com esse primeiro rapaz, tu também teve um outro relacionamento que foi a mesma coisa, foi abusiva. Porque foi assim, quando a gente se mudou para a cidade atual que ele mora aqui no sul agora, então eu pensei, bom, voltar para São Paulo eu não quero, porque eu teria que voltar para a cidade dos meus pais, então eu pensei, bom, tem aquela teoria, né? Quando a gente sai de casa, a gente não quer voltar mais, quer a nossa Camila, vida. só rapidinho, eu tô achando que tua voz tá um pouquinho distante. Tipo um cortezinho, tá tendo uns cortezinhos. Tá com o microfone próximo? Tá, é que o microfone ele tá pegando da câmera, e aí eu tô. Ah, tá. Fica um pouquinho mais próximo. Bora lá. Desculpa, tá? Porque na hora de cortar, eu tenho medo da tua voz ser cortada e não conseguir entender o que tu tava falando. É que se fosse antes eu falava muito alto, e eu tô me lapidando muito para falar num tom de voz bom, Mais daí, baixa, nessas né? horas. Fazendo oratória, né? A Muito gente tem bom. que melhorar sempre, né? Não falo sempre, tem que lapidar o diamante para. Exatamente. Quando a gente veio morar nessa cidade, aqui no Rio Grande do Sul, que ele vive até hoje, eu pensei, bom, eu poderia ter voltado para os meus pais, mas eu não quis. Já saí de casa, eu criei minha casa, já estava anos fora de casa, queria minha casa, meu canto, e começar a minha vida, né, entender como é que era. E aí também teve uma situação em que eu fui pedir um aconselhamento numa igreja que ele estava indo, e o aconselhamento foi totalmente fora do que eu esperava. E então eu acabei já deixando a igreja, já chutei o pau da barraca, como se diz, e larguei tudo. Eu disse, não, agora eu quero aproveitar a minha vida. Aí eu já queria sair, festa e tal. E eu fui trabalhar num shopping aqui de perto e conheci um rapaz nessa loja. Um rapaz, gente, assim, ó, que não tinha quem não olhasse. Lindo, maravilhoso. Uma pessoa assim que tinha um olhar, um sorriso. Aquela pessoa realmente que tu diz, não. Maravilhoso. Assim, ó, meu Deus, não precisava nem abrir a boca. Era lindo. E então, mas eu, né, fiquei quieta na minha, estava em processo ainda de separação, então a última coisa que eu queria era me envolver com alguém. Mas eu fui trabalhar, comecei a trabalhar, tinha que trabalhar diretamente com ele, a gente começou a conversar e tal. E aí até quando ele chegou, não, eu tô solteiro por enquanto. Eu disse, puta merda, um cara bonito desse ainda solteiro. Tá Esse não solteiro. pode ser. Uhum. E aí começamos a conversar e assuntos davam bem, bacana e tal, até o momento em que eu sentia confiança ou talvez falta de feeling
Cheguei para ele e disse, não, é que eu tô me separando, só que eu tenho essa dúvida, se eu posso, se eu não posso. E na Bíblia diz que a única coisa que justifica uma separação é uma traição. E ele falou assim, tá, tu não quer que eu te leve em casa, e se ele falar qualquer coisa, você diz que dormiu comigo, para você conseguir se separar? E daí eu E disse para ele, você tudo pode ser. mediante a Bíblia, seguindo. Exatamente, ao invés de ter raciocinado um pouco melhor, mas enfim, eu estava numa situação tão, como é que eu posso dizer? Desesperadora. Exatamente, eu estava cansada, eu queria qualquer coisa que não fosse aquilo. E ele conversando e tal, ele em nenhum momento durante esse tempo, acho que tinha passado uns 4, 5 meses disso, ele em nenhum momento se ofereceu ou mostrou algum interesse além de uma amizade. E eu também estava completamente na amizade. Apesar de ser aquela pessoa, quando eu olhava, eu dizia, Jesus, né? Aleluia, né? Que homem bonito. Que coisa, né? Bonito, um sorriso bonito, estava sempre, se portava bem e tal, falava bem, né, e tal. Então, mas enfim, eu disse para ele, eu vou aceitar. E aquele dia também estava chovendo muito e tal, ele disse, não, então eu vou te dar uma carona. E aí eu vou fazer para ele ver que você chegou com alguém, e aí de repente ele te dá a separação. Ok, a gente fez isso. E só que no meio do caminho o carro dele quebrou. E aí, então, quando o carro dele quebrou, ele foi chamar um guincho e tal, não sei o que, daí eu falei para ele, já tá muito tarde, o fulano lá não vai nem me deixar entrar, porque ele controlava o horário que eu podia entrar, porque ele não queria que eu trabalhasse fora. Justamente para mim não ter dinheiro e não me separar dele. Então, chegava um certo horário, ele não me deixava mais entrar. É algo Jesus, que bem maluco. situação, Camila. Imagina eu sem família, né, longe, não tinha quem por mim. Então, eu estava nas mãos dele. E aí ele disse, não, então faz o seguinte, fica na minha casa, a culpa foi minha, enfim, fica na minha casa. Ele falou, você dorme no meu quarto e eu durmo na sala. Ok, chegamos, a mãe dele estava esperando, aí a mãe dele foi super educada e tal, comigo, e aí chamou a gente para jantar, a gente jantou, e aí ela fez até comida com pimenta, eu tenho alergia a pimenta, então daí quando eu fui da garfada, eu disse, isso aqui vai me fazer mal, me desculpa, não consigo comer. Ela fez outra comida, enfim, foi uma noite muito agradável, a gente riu pra caramba, então assim, foi uma coisa muito agradável. E na hora de dormir, eu não estava conseguindo dormir, imagina, em outra casa, eu estava me sentindo, né? E aí ele passou para tomar uma água e ele olhou assim, você está acordada ainda? Eu disse, sim. Daí ele, tu não consegue dormir? Não tá bem? Ele disse, não, eu vou ficar contigo, então, conversando até você dormir. E aquela conversa, né, acabou, vocês sabem, imaginam a mente, né? Enfim. Com bonitão. Imagina, né? Querer consolar, querer, né, fazer, enfim, né? Me console. O consolo foi até tarde da noite. E aí foi incrível, foi maravilhoso, tal. Foi uma pessoa que me respeitou, me tratou muito bem, então, ou seja, completamente diferente do que eu estava acostumado. E mal sabia eu que era tão narcisista quanto o outro. Deus, meu Deus. Me tratava maravilhosamente bem enquanto a gente namorava, enquanto eu estava nesse processo de separação. Quando, numa situação, ele disse, não, vem morar comigo e com a mãe. Só tendo o detalhe que a mãe dele é esquizofrênica. Então, assim, ele falou, tá bem complicado lidar sozinha com a mãe, eu quero que ela volte a se tratar. Quem sabe você morando aqui, ela volte a querer se tratar, porque ela discuta muito, e realmente, ela era uma pessoa que eu conseguia muito conversar com ela. Eu acredito que essa falta, digamos assim, de filho que ela não tinha, ou de pessoas, ela encontrava em mim, então a gente conversava muito, conversava muito com ela e tal. Quando ela tinha crise, eu dizia pra ela, é verdade, todo mundo quer te matar, então faz o seguinte, vai lá pro quarto, fica lá, mas toma teu remédio. Porque daí, se alguém vir, você vai estar forte, vai estar medicada, vai conseguir se defender, tá bom? Eu entrava na loucura. Ela, né? Exatamente, para que ela não tomasse uma atitude mais difícil e tal. Exatamente. E ele, como era filho único, e ela fazia exatamente tudo que ele queria, se ela não fazia alguma coisa, ele quebrava xícara, quebrava prato, essas coisas. Ele sempre dizia, eu fico perturbado. Ele usava a questão da doença da mãe para dizer dele ser assim. E realmente... ele era agressivo, então, Camila, ele era agressivo em casa. Isso, com as coisas, não com a gente. Ele nunca encostou um dedo na mãe dele, né? Porque em mim depois, mais pra frente, enfim. E aí, então, ele foi criado pela mãe desde pequeno, porque o pai foi embora com a secretária, com a amante. Então, imagina, foram situações em que realmente levava eles a reagir daquela forma. Rejeições, né? Exatamente. Então, eu sempre tentava entender esse lado. Eu sempre pensava de uma forma de sair daquele relacionamento, quando começou toda, mas também de uma forma em de que não prejudicasse ainda mais aquelas duas pessoas. Porque era nítido que os dois precisavam de ajuda. De ajuda. Mas não sabiam como.
né? É porque Só os que dois já estavam bem, como é que se diz, envolvidos também em uma situação ruim, né? Eles já tinham passado por uma situação ruim, tanto a mãe quanto o filho. exatamente. E eu evitava tocar no assunto, né? A gente não sabe como cada pessoa lidar com isso. E então, aí, quando ele falou isso, eu disse para ele, não, ok. E ela também tinha, pela esquizofrenia, ela não cuidava da higiene direito da casa e uma série de coisas. Então, quando eu ia lá, eu acabava fazendo. Por quê? Para me sentir bem, para ficar bem, para estar num lugar bem, para que ele ficasse bem. Ele é asmático, então ele tinha crises fortes de asma. Então, asmático não pode estar num lugar que não tem uma higiene adequada, porque Exato. piora o quadro. Então eu me envolvi muito, eu virei, digamos assim, quase uma mãe daqueles dois Mamãe. ali, tentando. Mas tinha parte também de que ele me fazia me sentir, quando ele estava, digamos, vou dizer quando ele estava bem, vamos dizer assim, ele me tratava muito bem, ele me fazia, eu me sentia a melhor mulher do mundo. Então não tem mulher que não quer isso. E eu pensava, não, ele tá assim só porque ele não tá bem. Daqui a pouco ele volta a ser a pessoa que eu conheci. Enfim. E aí, então, quando ele me chamou, eu fui. E no começo, realmente, a gente foi colocando alguns acordos, e aos pouquinhos. Só que seguia momentos em que eu começava a perceber que qualquer coisa era motivo para ele terminar comigo e me mandar embora. E eu percebi assim, não, isso não é normal. Não é Alguma normal. coisa está acontecendo. E foi Não. onde aí eu decidi um dia, eu dei um remédio para ele, estava com crise, um remédio que ele apagava, ele simplesmente apagava. E aí nessa noite eu decidi, eu disse, não, eu vou olhar as redes dele, o computador, e entender que alguma coisa está acontecendo. Não é possível. E nesse meio tempo, ele tinha transmitido para mim uma DST, Uau! HPV, e eu estava em tratamento. E eu pensei, bom, eu tenho só ele. Eu nunca tive problema nenhum. Então, alguma coisa está errada. E quando eu falei com o médico, expliquei a situação, né? Porque ele falou, olha, eu sinto muito lhe dizer, mas na maioria das vezes é o homem que transmite para a mulher HPV. Uhum. E então, aquilo me abriu um alerta e eu disse, doutor, obrigada pela informação, porque eu estava achando que eu que tinha transmitido para ele. Olha o nível que ele me deixava psicológico. Porque eu achava Uhum. que eu, mesmo tendo só ele na minha vida, não olhando nem para o lado para Tu se ninguém, culpava achando que era tu. eu achava que era eu que tinha passado doença para ele, sendo que o único parceiro que eu tive antes dele foi o pai do meu filho. Então, Uhum. assim, eu achava que, meu Deus, né, que eu estava tinha transmitido para ele a doença. E aí, então, naquele dia, eu disse: hoje eu vou descobrir se tem alguma coisa, eu vou descobrir. E se não tem nada, vai ser um motivo para chegar para ele e continuar, né, entender que é algo que ele precisa de um treinamento psicológico. E aí Sim. foi onde eu achei coisas que até hoje, assim, eu não desejo para ninguém. Ninguém. Ele chegava a me trair nessas vezes que a gente terminava com mulheres de 50, 60 anos, mulheres vulgares, que falavam cada coisa que até Meu hoje Deus, eu nem quero repetir, nem consigo repetir de tão baixo, de tão tão promíscuo que nojento. é. Uma coisa que dá até, sabe, dar uma. Entende? Então, porque realmente ele era muito bonito, era só ele fazer assim que qualquer uma queria. Mas ele tinha Uhum. Então, quantos anos na época, Camila? deixa eu fazer uma conta, faz um tempo já, graças a Deus. Ele tinha, se eu não me engano, ele tinha 22 e eu E ele se tinha envolvia com mulher de 26. 50 anos. Hã? Ele se envolvia com mulher de 50 anos com 22 anos. Várias Meu idades. Ele Deus. entrava nessas redes aí de aplicativo e jogava uma conversinha que queria que fosse perto, que não precisava gastar muito para ir, ele ia. E ia fazer o serviço e depois nunca mais. É basicamente isso. Uau! Ele recebia? Não, ele Não, ia por ir. Ele ia ia por por ir. Ele prazer. queria Só pelo absorver a vontade prazer dele. mesmo. Que Exatamente. É exatamente isso que ele começava a pedir para mim, para a gente ir em boates, para contratar meninas, para poder que a gente fizesse a três. E algumas Uau! vezes Ele eu era. insisti, Tem um saía. nome para isso. Tem um nome para isso, de pessoas que são viciadas em sexo, se não me engano. Exatamente. Eu acredito que não era o caso, era sem vergonhice mesmo, eu acho. Não ah, era, tá. porque não era uma coisa que, sabe, ele não ficaria sem. Ele ficava sem, tinha vezes que a gente, quando ele não ficava bem, eu cuidava dele, a gente passava a noite inteira conversando, cuidando dele, enfim, então tinha situações, ou quando a gente ia viajar, a gente viajava, Não era o tava. problema, então. Exatamente, já era uma coisa que era realmente, era sem vergonhice mesmo dele, tipo aquela coisa, eu sou bonito, eu gosto de fazer as mulheres Vou querem, aproveitar. exatamente. Por ter um pai que já saiu de casa com um amante, então provavelmente era isso que o pai dizia para ele. Não ia ensinar, não, tenha uma família, seja sério. Então, também é uma coisa que a gente não pode, ao extremo, dizer, não é totalmente culpa dele. Foi o que ele aprendeu, é o que ele cresceu sabendo. E então, só que eu não era obrigada a aceitar aquilo. Exato. Foi onde eu comecei a pensar, bom,
Se eu só simplesmente terminar com ele, sair disso, eu vou me sentir péssima, porque eu fui fiel até o fim. E aí foi onde eu pensei, quer saber de uma coisa? Já tô na lama, vamos mais um pouquinho. E aí eu comecei a virar o jogo. Uhum. Ele, sei lá, me traiu com 20, com 30, eu traí ele com uns 10, mas assim, ó, bem traído. Bem E chegar e olhar traído. para ele, imagina, você é o amor da minha vida. Eu me igualei a ele por um curto Uhum. período de tempo, até o momento em que, poxa, não me bateu a consciência, não, você não é assim, você não é essa pessoa, né? Não é isso que você quer para você. E realmente foi onde eu peguei e fugi. Eu pulei a janela e fugi. Tu fugiu de Fugi, casa. fugi, fugi. Eu fugi, literalmente eu fugi. E Nesse aí foi tempo, onde desculpa, nesse tempo, seu filho estava com quem? Estava com você? estava com o pai dele, que fez questão de tirar a guarda de mim. Tem mais esse Aí ele detalhe tirou ainda. a guarda de Ele ti. te tirou a guarda. Sim, Conseguiu? ele conseguiu porque ele contratou advogado. Eu fiquei com a Defensoria Pública. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, para quem conhece e sabe, há muitos anos atrás, o preconceito ele era muito latente. Eu sou negra, ele é branco, Hum. ele é gaúcho, eu sou paulista. Eu ouvi da Defensoria Pública falando, olha, nessas condições eu acho melhor você dar a guarda para ele mesmo, porque o juiz provavelmente vai dar para ele. Mas só por causa disso, gente, que absurdo. Então, realmente foi uma coisa bem punk. E como Mas que que, você graças a lidou com Deus, esses obstáculos? Teve, com certeza teve obstáculo, teve pressão psicológica. Como que você conseguiu lidar com isso? na verdade, foi isso. Eu comecei a despender a minha energia para o meu trabalho e para esse meu ex e para a mãe dele. Porque daí, então, entende? Vamos dizer assim, amenizar o sofrimento de estar longe do meu filho. Porque toda vez que eu tinha um tempo que eu conseguia dinheiro para estar com o meu filho, o pai dele barrava de alguma maneira. E Dizia que não quantos anos podia, que ele não tinha, dava. seu Ele filho? tinha 2 anos e pouco, 3 anos na época. Ai, gente. Novo. Então ele fazia de tudo para parecer que eu que não queria estar com o guri. Quando na verdade, quando eu podia, porque eu trabalhava em 2 empregos, tinha mais essa função com o meu ex, então ele fazia de tudo para que eu não ficasse com ele. Tanto que até teve uma situação que eu cheguei para esse meu ex e disse: olha, eu vou pegar meu filho, eu vou embora para São Paulo, porque eu não aguento mais isso. Eu vou fugir, eu vou sumir, se a polícia tiver que atrás de mim, que vá. Mas lá eu tenho a minha família, eu vou conseguir ficar com meu filho. E aí ele disse aí, não, então vamos fazer o seguinte, eu não quero que você suma. E aí a gente combinou nas férias escolares, aí pegamos ele, que ele iria ficar comigo, e aí a gente viajou de carro para São Paulo. Então, assim, por mais que teve esses desafios, esse meu ex, teve muita coisa em que ele me ajudou, em que tinha momentos, ele nunca me negou estar perto do meu filho, nunca negou estar com meu filho, ou estarmos juntos nós três. Então, teve muitas coisas que eu acredito, por isso que eu digo que realmente é uma coisa que vem da criação que ele teve, da doença da mãe dele, a forma como ele foi criado, que ele reagiu dessa forma. Se de repente hoje, faz muitos anos que eu não escuto nem falar dele, mas se ele teve a oportunidade de De mudar. sair, de ver coisas fora, de repente ele seja uma pessoa muito melhor. Porque realmente dava para ver que ele tinha isso, essa preocupação de dizer: não, eu não quero que você vá embora, eu não quero que você fique longe do teu filho, ou que você passe por esses problemas. Vou levar vocês lá para sua família, para a gente ficar lá. E a gente foi, nós três, foi uma viagem bem divertida, porque quebrou o carro no meio do caminho, a gente teve que dormir em posto de gasolina, assim, mas foi muito bacana, a gente juntou essa história. E realmente meu filho gostava dele, dizia: o tio fulano é muito legal e tal. Então, assim, a gente dava para sentir que não era como o pai do meu filho, que é 100% ele e o resto esqueça, ele tinha esse lado de se preocupar também, embora de uma forma um pouco distorcida, mas ele tinha. Foi isso que me levou a estar mais tempo com ele, a me envolver muito mais, o que foi muito doído, porque eu tinha uma paixão, um amor extremo por ele. Era uma coisa assim que, para mim, desapegar, eu demorei anos. Estando casada, já com meu atual esposo, eu conversava com ele e eu dizia: você tem duas opções. Ou você realmente encarna esse papel de não, eu vou mostrar para você que eu sou uma pessoa, ou realmente você vai ter que ver com alguém que não te ama, que te respeita e ama o modo que você trata os meus filhos, mas não que te ama. Então, foi muito difícil. Eu acredito que a Ademar sabe mais do que eu, que quando o narcisista consegue se entranhar na gente para tirar, é muito É difícil, é difícil. É muito desafiador. muito. A É, guarda que você teve foi compartilhada ou unilateral? era compartilhada, porém, ele disse para mim que era unilateral. E por confiar nele, eu não fui atrás.
de um advogado, eu não tinha condições. Eu teve uma época dessa, por isso que esse meu ex chamou para morar com ele, que eu estava comendo alga de miojo com mato, porque não tinha condições. Eu pagava meu Ah, aluguel, exatamente, eu não e tinha condições água de de pagar. miojo com mato, Camila. Sim, eu pesava 42 quilos na época. Eu era Deus. foi uma Eu, Camila situação caiu. eu complicada. passei por um processo de guarda nessas coisas, nesse sentido, porque quando eu vim para cá, eu tenho um filho quando eu estava vindo, ele tinha 7 anos e o pai não aceitava. Então, entrei com processo. Olha, foi um ano de luta, sabe? E a justiça aqui, nesse caso, elas são bem lentas, mas eu consegui a guarda, consegui trazer a autorização do juiz, trazer ele para morar aqui comigo, a guarda unilateral, mas todo ano eu preciso levar ele para ver o pai. Eu preciso, Pelo por menos uma vez mais por que o ano. pai nem liga, já tem um ano que não liga, mas eu preciso levar. Tem que levar Porque a mesmo quando o justiça, pai não faz questão? porque a justiça vê assim, como pai, ele tem direito. A criança, ela não pode estar sofrendo mediante porque um pai não quer ver, mas ele tem direito, a criança tem direito de ter um pai e uma mãe. Elas querem que a criança tenha o direito dela, que é ter pai, conviver com o pai e com a mãe. Aí sim, se eu conseguir provar que eu não tem esse vínculo, aí eu consigo tirar essa, essa, pegar Essa, ele realmente sem o pai dele, sem, porque mesmo porque o meu marido atual é um paizão para o meu filho, sabe? E então, mas, olha, menino. Então, assim, mas esse processo é muito complicado. É muito complicado. Sofremos cada instante. Não sei como foi o teu. Eu acredito que foi muito mais difícil porque Tá você certo. perdeu, e a dor, meu Deus, 2 aninhos, meu Deus, tão pequenininho. Deus me livre, eu não imagino ficar longe do meu filho de jeito nenhum. Deus me livre. É por isso que a gente parando para olhar, eu paro e olho, por isso que eu pensei em não, acho que eu vou manter o casamento quando meu filho ficar mais velho, e aí eu penso. Só que daí eu pensei também, tá, e se eu manter isso, meu filho ver essa vida e ele aprender e fazer isso com uma mulher? Não, eu não quero que meu filho faça isso com uma mulher. Não. Exato, exato, porque ele aprende, né? Ele Foi cresce. Entendi. exatamente. E tanto que hoje, graças a Deus, eu posso levantar as mãos pro céu e dizer que o João Vitor é um homem carinhoso. Ele já está com 13 anos. Ele é um homem carinhoso. Ele é um homem responsável. Não gosta muito dos afazeres domésticos, mas não tem problema. Precisa aprender a fazer. Mas com relação a isso, é um homem que escuta as pessoas, né? Que conversa, que convive e que está aprendendo a lidar com o pai de dentro. Eu tenho falado muito para ele, filho, ora pelo teu pai, porque a mãe não pode falar nada que vá te influenciar a fazer um julgamento da vida dele sobre ele. Então, Exato. você precisa ter a sua própria opinião e entender se isso é bom ou não. Mas, como a Ademar falou, o meu atual esposo é um baita de um pai. É pai 1000 vezes mais que ele não teve. Então, assim, para ele fica aquela coisa, né? Ai, meu pai Daniel e meu pai mesmo. Então, realmente dá um conflito que não é tão fácil para mim, como mãe, lidar. Mas, voltando lá ao ex, quando passou esse processo, aí nesse meio do caminho eu já estava sozinha. Meu falecido pai começou a fazer uma negociação no imóvel para que eu morasse, estudasse sozinha com meu filho. E aí a Uhum. gente já ia começar esse processo para pegar a guarda definitiva do meu filho. Mas aí meu pai faleceu no meio do caminho dessa negociação, Uau. né? Prematuro. Enfim, no momento em que ele sentiu, tô aposentado, tô tranquila, ele teve um AVC hemorrágico e acabou falecendo. E aí, Ai, que graças a Deus, bom. a minha mãe obedeceu à vontade dele e comprou esse imóvel. E eu fiquei morando. Só que eu entrei num ciclo depressivo, fiquei perdida. Então, da minha cabeça ficou totalmente fora. E eu estava conhecendo uma outra pessoa e falei para ele: olha, você sendo meu namorado ou não, você vai comigo para São Paulo. Eu não vou sozinho. E aí ele foi com o namorado, enfim, passou uns dias comigo. Só que também era uma pessoa totalmente fora, que quando eu falei para ele que eu não queria mais ele, que eu já estava melhor e que eu não queria um relacionamento naquele momento, ele me agrediu fisicamente. Foi uma sucessão de coisas e escolhas erradas que eu fiz na minha vida.
E aí foi um momento que eu disse, não, agora chega. Agora eu preciso buscar quem é a Camila e o que eu estou fazendo de errado. Porque Exatamente. eu não acredito nessa história de dedo podre. Nunca acreditei. Uhum. Acredito Não muito que a existe gente... isso, não. É consequência dos nossos atos, né, Lene? A gente escolhe. As nossas escolhas. É. Exatamente. E por graças a Deus, por ter tido um pai que era realmente um marido bom, um pai bom, então eu tinha essa visão de entender, não, isso não é o normal. É eu que estou fazendo escolhas erradas. Eu já tive um primeiro namorado que foi excelente, que até hoje a gente conversa, mesmo ele muitos anos casado com a mesma esposa, ele mora no Canadá, a gente vai e vem, a gente conversa. Tem uma amizade bacana, né, com muito respeito. E aí eu dizia para ele, dizia, não, eu que não sei escolher, porque se eu acertei uma vez contigo, então eu vou acertar novamente. E aí, então, Novamente. foi onde eu comecei a fazer a minha busca. Mesmo com meu filho estando com o pai dele, eu vendo quando dava, eu comecei a fazer essa busca. E quando aí meu pai faleceu nesse meio do caminho, eu acabei voltando esse meu ex, que eu fugi da casa dele, acabou me buscando de novo. E ele já estava namorando com outra pessoa. Ah, então ele fez toda aquela cena, ele se aproveitou para poder ter toda aquela cena de vou viver com as duas. Então, assim, e eu já estava. Tá Então, nem. aceitei ali. Por 2 dias eu vivi aquilo. E quando eu percebi que tanto ela quanto ele eram desequilibrados mentalmente e eu já estava indo no mesmo caminho, eu disse: não, chega. Fugi novamente. E aí, dessa vez, eu fugi e disse: não, agora chega. Ele veio atrás, ele tentou vir atrás, ele foi na porta do prédio, ele me ligava, ele mandava e-mail, ele vinha atrás. E aí, chegou ao ponto de quando ele viu que não tinha mais o que ele fazer, que realmente eu já não iria voltar para ele. Ele chegou para minha mãe e disse: tu sabia que a tua filha agora anda de festa em festa, é uma vagabunda, todo mundo pega ela. Meu Deus. Vou te difamar para tua mãe. E é óbvio, minha mãe acreditou, uma mãe narcisista, que eu estava vivendo a minha vida sem contar com ela, sem estar próxima dela, porque estar próxima dela automaticamente me levava a estar próxima do meu pai e doer mais ainda aquela saudade. Então eu um pouco me afastei e não, agora eu vou viver eu, agora eu preciso viver eu, para me recuperar, para ser digna de ter o meu filho novamente. Porque não adianta Uhum. nada também eu ter a guarda do meu filho, tá totalmente desequilibrada, vai ser péssimo pro meu filho. Então, eu fui buscando eu mesma, fui fazendo curso de autodesenvolvimento, buscando sobre questão de relacionamento, como que deveria ser um relacionamento, muitos cursos, muito aprendizado. Acho que eu passei cerca de uns 2 anos imersa nisso. E trabalhando também, trabalhei em barzinhos, trabalhei na noite, o que foi muito bom, porque eu começava a ver e começava realmente a praticar aquilo que eu estava aprendendo. A ponto de trabalhar, sair, beber, terminar de beber, pegar meu Uber e ir para casa sozinha, sem precisar, sem me sentir diminuído, sentir que Sem eu ter tinha ninguém, que ter né? ficado com alguém. Ir somente para me divertir. Fiz vários amigos muito bacanas que me ajudavam, me apoiavam, que muitas vezes me levavam para casa, que a gente ia junto, brincava. E eu percebia que quando eu comecei a me impor e me posicionar, esses homens que eram amigos, eles realmente me tratavam como amiga. Entende? A Hum. ponto de falar sobre mulheres na minha frente, pedir conselho. Então, ou seja, eles tinham respeito por mim. Eles não me tratavam como objeto ou como alguém. Não foi como esse meu ex tinha descrito para minha mãe, né? Que eu rodava na mão de todo mundo e tal. Não, realmente eles tinham esse respeito por mim. E Forte. então foi uma fase muito boa para mim me achar, me encontrar. E quando eu consegui superar essa depressão e assumir que não, eu não vou depender de remédios, eu não vou depender disso para poder lidar com isso, eu preciso lidar com isso, porque acontece na vida de todo mundo, e eu não sou a única alecrim dourado que estou passando por isso, eu vou Uhum. conseguir, já passei coisa pior. E aí foi onde eu comecei a me posicionar, a buscar a Camila, e foi um trabalho que tem acontecido muito. A Lene participou muito dessa fase, foi assim uma das chaves, ela sabe que eu vou falar isso o resto da vida, que realmente foi, de entender quem eu sou, o que eu gosto, o que eu faço, é bonito, é bacana, é eu sendo trazendo para fora, me melhorando. E aí, então, foi onde, nesse meio do caminho, eu conheci o Daniel, meu atual esposo, mas também, tadinho, ele sofreu na minha mão. Eu ia até te perguntar aqui, Camila, no passado, quando tu estava enfrentando esses relacionamentos abusivos, tu conseguia trabalhar com o que você faz hoje? Tu conseguia ser quem você é hoje? Ou tu conseguia separar a vida pessoal de vida profissional? De forma nenhuma. Eu conseguia, eu trabalhava no que parecia, porque eu chegava a fazer da faxina. Por quê? Porque eu não me enxergava como alguém capaz de trazer uma solução para outra pessoa. Né? Uhum. Eu não conseguia enxergar eu como alguém que iria chegar para te dizer, Lene, olha, esse aparelho aqui vai te ajudar muito naquilo que tu precisa. Eu não me via dessa forma.
Eu não me sentia capaz de ajudar alguém ou de ser doce com alguém. Porque eu pensava que se eu fosse doce, ou se eu fosse como eu sou com a outra pessoa, as pessoas iam me pisar, iam me espezinhar, iam me tratar mal, iam fazer tudo aquilo que eu tinha passado. Tu tinha Então, eu não passado. conseguia. Eu escondia a minha essência, aquilo que eu sabia fazer, que é o que eu faço hoje, com muito amor, com muita facilidade, eu escondia por esses medos, por esses... Então, ou seja, eu não conseguia mais trabalhar com medos. Te compreendo. É porque tu já tinha levado muita porrada, essa é a verdade, né? Quando a pessoa leva muita porrada, ela acaba se tornando um pouco mais dura e criando como se fosse Uma capa de proteção, uma né? capa de proteção. Uma Exato. capa de Eu acho proteção. que eu tinha várias, assim, né? Porque quando eu conheci o meu esposo, eu estava uma pessoa desviada, eu estava ali fazendo várias coisas. Eu trabalhava com uma amiga que era massagista, aquelas massagistas de, né? Mais massagistas. Mais E aí massagista. é mais, né? Bem relaxante. E aí eu até brincava com ela e dizia, acho que nem para isso eu não sirvo, porque eu capaz de eu dar-lhe porrada no cara e A fazer massagem vai ser assim, né? né? Vai ser. E realmente, daí ela dizia, não, é tranquilo e tal, enfim. E aí aconteceu as situações em que, quando eu conheci o Daniel, ele ficou, acho que, olha, eu acredito que 1 ano atrás de mim, para me conhecer pessoalmente. Que a gente se conheceu pela internet, que a gente conversava, e ele dizia, você é a mulher que eu quero, você vai ser mãe dos meus filhos. Que eu nunca nem relacionamento, cara. Vai. E aí, quando aconteceu uma situação que eu olhava ele, assim, eu achava que ele tinha uns 20, 25 anos na época. E quando um dia eu resolvi perguntar a idade dele. E ele disse, não, eu tenho 18. Oi? Uau, meu Deus! Novinho! Eu tenho 18, eu tô no último ano da escola. Cara, na boa. Então, uma criança. Tchau. Tchau. Eu tô É 11 uma anos criança. à frente de ti. Eu não tô afim Tchau. de dar leite para criança ainda, não. Exatamente, eu já Meu tenho um filho. filho. E aí eu lembro que na época ele ficou um pouco furioso. Mas ele disse assim, ele disse, não, a minha idade é 18. Mas a minha vida é de alguém de muito mais. E Ele é realmente, né? descendente de alemão, né? E isso, a família dele vem da roça, de uma vida de trabalho, de uma vida não tão fácil, uma vida simples, mas não tão fácil. São pessoas incríveis, assim, que têm uma força, uma lição de vida mesmo para ensinar. Só que eu já estava tão machucada que é óbvio que eu não vi isso. A primeira coisa que eu vi, tem 18, tchau, bênção, acabou. Eu ia pra Tchau. festa, tirava foto, sabe? Do jeito que eu tava. Eu beijava meus amigos gays pra mandar foto pra ele desencanar, pra ele desistir. Então, assim, e foi Pô, tudo pelo tadinho, coração. sofreu na tua mão mesmo, né, Camila? Sofreu, bichinho. Sofreu. Eu fiz ele sofrer. Realmente, ele sofreu. E talvez, de repente, ele precisasse passar por isso para entender. Não, acho que eu quero mesmo. É isso que eu quero mesmo. Porque realmente foi uma coisa que hoje, se eu falo para alguém, eu disse, eu não posso nem falar nada. Porque realmente ele ficou 1 ano no meu pé ali, eu todo momento querendo com que ele fosse embora, que ele sumisse. E aí ficava com outros caras, não respondia a ele. E fiz uma série de situações para ele realmente desistir. E foi o Desencanar, né? contrário. Quando a gente se conheceu, a gente se encontrou perto de onde eu morava, num lugar aberto, e ele não falou nada, a gente não falava nada. Ele ficou vermelho, ele ficou roxo, ficou vermelho a orelha. Imagina, alemão, você conhece mais do que eu, ficou totalmente Branco. vermelho. Branco, branco, ele ficou vermelho, 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 eu não conseguia falar nada. E aí eu zoei ele, eu sou muito zoeira, né? Eu zoei ele pra caramba e tal. E aí, quando ele foi embora, que me despedi, ele deu tchau de longe, não chegou nem perto de mim. Aí eu pensei, nossa, que ótimo, agora ele vai me deixar em paz, né? Agora ele já desencanou, ele nem falou. Ele chegou em casa, quando ele pegou o Wi-Fi, primeira coisa, você é mais do que perfeito, você vai ser a mãe dos meus filhos. Pronto. Meu Deus do céu, pronto. O Ana, menino grudou em ti, não vai eu mais não te deixar em quero. paz. Realmente. E aí E foi onde esses são que de mandar mais trabalho, porque isso pega no pé, Pega no pé, verdade. né? Não não, e sai aí do eu pé. pensava, não, eu vou dar o que ele quer, né? Ele quer só, né? Só Vou dar aquilo o e que ele pronto. quer e ele me deixa. Aí a gente combinou, saímos uma virada de ano, na casa de um amigo dele. A gente foi, levei uma garrafa de catuaba para porque eu pensei assim, bom, Atuava. se pensei, se é isso que ele quer, vou dar o que ele quer, depois volto para casa e acabou. Ainda brinquei com ele, eu disse, olha, você faz o favor de comprar camisinha e tal. E aí eu lembro que quando eu falei aquilo, ele olhou para mim, ele, nossa, ficou roxo, imagina, para ele, até Tio, hoje, se tivesse era, dúvida, com certeza ele era virgem. olha, tenho as minhas dúvidas. Ele disse que não, mas eu tenho as minhas Mas dúvidas. com certeza ele era virgem. Mas enfim, foi uma noite maravilhosa, foi incrível, me surpreendeu.
Até porque a Aí Catuaba tu se também é. apaixonou, né, É bonitona? Catuaba, foi a Não, pior Catuaba. que sabe que não, Lene. Eu fiquei ainda mais com o pé atrás. Por quê? Por causa do passado. A Demar vai entender. Eu fiquei pensando, pô, e se ele é igual? É, Ou pior? A já gente tinha sofrido trans- demais, né? transfere, Eu né? amei, Transfere. exatamente. Eu amei, eu adorei, mas eu não falei nada. Por quê? Porque eu pensei, ele deve ser igual ou pior. É, E eu tava não muito queria. machucada já. Eu tava totalmente assim, de uma forma que todo mundo que me via tava sempre sorrindo, tava sempre bem, mas quando eu chegava em casa, que eu fechava a porta, além da onde eu morava, ter muita lembrança do meu falecido pai, tinha tudo aquilo que vinha. E eu chorava muito, eu chorava todos os dias, sabe que é todos os dias. Eu Eu passei assim imagino. quase um ano que eu chorava todos os dias. Eu com as pessoas, porque eu sempre aprendi muito que as pessoas não têm culpa daquilo que acontece comigo, seja bom ou seja ruim. E o mínimo que eu faço é tratá-las bem. Então, eu sempre tratei as pessoas muito bem. Sempre fui educado o máximo possível, mas quando eu chegava na minha casa, que eu estava sozinha, eu tinha aquilo, então eu desabafo. E aí, então, eu comecei a, quando eu conheci ele, eu comecei a ver, e aí eu estava tão imersa nisso, que eu não conseguia dar espaço para ele. Então, foi onde ele começou a sofrer. Ele começou a se aproximar, ele vinha na minha casa, ele chegava, quando ele ia embora, ele era muito recatado. Até hoje ele é bem recatado, um pouquinho menos, mas ele era muito recatado. Ele ficava ali comigo, ele trazia as coisas pro meu filho, trazia salgadinho, bolacha, trazia o videogame dele, né? O meu filho adorava ele, até hoje adora muito ele. E aí, quando ele ia embora, ele deixava sempre um dinheiro em cima do balcão. E na primeira vez eu não quis aceitar. E para ele era muito comum. E então eu não podei isso dele depois. E aí, até conversando com a minha mãe, ela falou: não, deixa, se ele é assim, né? Não pode isso dele. Foi onde a gente começou o relacionamento e eu massacrei ele muito. Eu trouxe essas dores para o meu relacionamento. Eu imagino. E então, aí nós aprendemos a conviver um com o outro. Porque chegou um momento que estava eu trabalhando em 3 empregos, 3 funções, e ele cuidando da casa, além Uhum. de também trabalhar fora. E eu creio que essa inversão de energias também não é saudável. Mas era o que eu estava acostumada a fazer, a Uhum. trabalhar, a correr atrás, a ser o homem e a mulher da casa. Mas só que o meu lado feminino estava esquecido. E foi onde também eu parei para olhar para mim e dizer: não, eu preciso aprender a entender o que ele vai me trazer de bom, o que eu vou levar para frente, o que vai parar agora, que eu vou saber lidar. E foi onde eu comecei toda a busca, até a questão da minha imagem, que não me importava. Que, inclusive, até te perguntar isso. Como foi a questão de transformar de novo, de tu voltar a ter aquela visão, caramba, eu preciso me recuperar, eu preciso voltar a ter uma boa autoestima, eu preciso cuidar de mim. Quando é que foi esse estalo? Quando foi que tu teve esse estalo? Foi na pandemia. Eu e o Daniel já estávamos casados há, se eu não me engano, uns 3 anos já. E eu estava grávida da Valentina, nossa mais nova. Olha, E Valentina, aí, Minha filha Valentina. olha só, viu? As Valentinas são as melhores. E aí, então, eu olhei para aquele cenário e eu ouvi uma frase que me disseram: eu já estava estudando sobre o mundo online. E aí eu ouvi uma frase que me disseram: ou você chora ou você vende lenço. E eu disse: chega de chorar, eu já chorei demais na minha vida. Eu quero vender lenço. Tá. Meninas, deixa eu responder a creche aqui, que meu marido acho que saiu agora para buscar as foi? crianças. Pode responder, que aqui eu tenho que olhar aqui para conseguir seguir o roteiro, a gente não esquecer de nada. Mas eu acho que vai ter Oi, que o cortar. pai dela tá no caminho indo, é para ele estar chegando já, se vocês tiverem só um pouquinho. Então pode continuar, pode continuar. E então daí eu olhei para aquilo e disse: não, eu vou vender lenço. Chega de chorar. Eu já chorei demais na minha vida, já sofri demais na minha vida. Então, eu vou agora vender lenço. E aí foi onde eu comecei, então, voltei a retornar, a buscar eu mesma. Eu começava a olhar no Pinterest, estilos de roupa, estilos e tal, porque eu estava ainda muito presa àquele estilo de qualquer coisa tá bom. Eu pegava a camiseta do marido, tá tudo bom, entende? Eu aparecia, às vezes eu solto ali no meu Instagram algumas fotos e vídeos que eu fazia naquela época, e era terrível, era uma coisa terrível, terrível. Aí, então, eu fui me lapidando nessa maneira. Mas a dificuldade era saber aonde buscar isso. Porque foi a época que deu aquele boom de aula gratuita, curso gratuito, e
eu acabei Era muita buscando. informação. Agora vamos deixar um pouquinho mais descontraído, tá? Vou te fazer algumas perguntas. Eu preciso que... Uma brincadeirinha rápida. Eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas, só que eu quero que tu responda com uma palavra. Uma. Tá pronta? Vamos Tá? lá. Bora lá. Um momento que te inspirou. Nascimento da Valentina. Mais uma pergunta. Uma palavra para descrever a sua infância. Superação. Superação. Uau. De Já mim mesma. sabemos o porquê, né? Sabemos do porquê. O maior desafio que tu enfrentou. Tem a parte que eu não contei, ser presa injustamente. Uau, essa parte você vai ter que contar Então, agora. conte, Então, conte. conte. Tu O foi pai preso? do meu filho mais velho, quando ele chegou um determinado momento em que eu já estava morando sozinha, estava naquela fase, né, de me descobrir e ser a mãe que meu filho merece e ser quem eu sou. Ele chegou um dia para mim, ele tinha se casado novamente, chegou para mim um dia e disse: "Eu vim te devolver, João", como se fosse um produto, um Um brinquedo pacote, que ele né? já não queria mais. Uhum. E aí, quando isso aconteceu, aí eu falei pra ele, tá, mas como é que vai ficar a questão da guarda que estava contigo? Como é que vai ficar? Ele disse, não, eu já falei com o advogado, tá tudo certo. Fica tranquilo. Eu, achando que conheço ele há mais de 15 anos, fiquei tranquilo. E aí, passou o tempo, nós mudamos para Farroupilha, o João já estava na escola aqui, ele já estava um ano comigo já. Eu recebi uma notificação judicial. E aí, de Caxias, me mandaram, é para te comparecer no fórum. Aí eu pensei, ah, não, o John falou que ia cuidar dessa parte, então deve ser isso, a guarda do João que vai vir para mim. Bem inocente. E eu estava grávida de 3 meses do Bernardo, meu filho do meio. E aí eu fui. Aí naquele dia ainda levei a chave de casa, avisei o Daniel por mensagem, e quando eu cheguei lá, era um papel de prisão por Uau, não pagamento de pensão alimentícia. uau. Meu Deus do céu. E sendo que o meu filho já estava comigo há um ano. E então eu cheguei pro oficial e disse, não, mas isso deve ser um engano, porque o João já está comigo há um ano. O pai dele disse que estava tudo certo. Ele disse, não, então você faz o seguinte, você só liga para ele, diz para ele comparecer aqui, o juiz de plantão dá atestado para ele, ele não pede dia de trabalho, e vocês explicam a situação para ele e tu vai embora para casa. Eu disse, nossa, ótimo, tranquilo, imagina, não vai se negar. Peguei o telefone, era perto da hora do almoço, liguei para ele e disse, olha, John, desculpa te incomodar no teu trabalho, mas aconteceu uma situação que eu preciso da tua ajuda. Veio uma notificação para prisão por não pagamento de pensão. Mas como o João está comigo, eu acho que é indevido. E o oficial falou que você vindo aqui, a gente explica para o juiz e fica tudo certo. E eu vou para casa. Ele disse, não, não é engano. Quem é que vai ser presa? Quem que me deve? Eu ou você? Eu disse, eu Uau. te devo. Ele disse, sim, eu ou você que vai ser presa. Se vira. E desligou o telefone na minha cara. Ah, pela da mãe. E então eu respirei fundo, comecei, óbvio, a passar um pouco mal, mas também pensei, bom, eu preciso resolver isso, eu não posso, né, simplesmente ser Ser presa presa, né, gente? e aí peguei, eu pensei, não, eu vou tentar falar com a mãe dele, com o pai dele, que eles vão entender a situação, eles vão ajudar a conversar com ele, para que pelo menos ele venha, nem que eu tenha que ficar o dia inteiro aqui esperando, mas que ele venha, nem que seja no final do dia, para o pai dele disse, eu não vou me envolver nas funções de vocês, se resolve. Desligou o telefone na minha cara. Liguei para a mãe dele, quando a mãe dele ficou sabendo, só chorava. Não sabia o que fazer. Porque a mãe dele, assim, é um anjo, é uma pessoa incrível, que até hoje, quando a gente conversa, quando meu filho tá lá, ou quando ela liga pro meu filho, ela até, os meus pequenos chamam ela de vó. E ela responde, sim, meus netos, ela é uma pessoa incrível, um anjo. Né? Não tem nenhum A pra falar dela. E aí eu desliguei o telefone e pensei, bom, eu vou ter que falar com a minha mãe. Só que também eu conhecendo a minha mãe, eu imaginei que ela já tinha passado uma situação dele chegar e dizer para ela que não precisava mais aguentar os chiliques dela, porque agora não era mais casado comigo, ela já odiava ele. E então eu pensei, vai ser mais complicado. Mas liguei, e aí pro atual companheiro dela eu falei, ó, pega e bota no Viva Voz e senta junto com a minha mãe. Dele, porque eu disse, faz o que eu tô pedindo, você já vai entender. E eu, mãe, tá sentada? Sim, o que que tá acontecendo? Eu, calma, mãe. Ela, não me pede calma, fala o que tá acontecendo. E eu expliquei pra ela, ela começou a gritar, começou a xingar e tal. Mãe, foca agora em resolver. E eu não tenho de onde tirar. Na época, por ele não estar pagando pensão pro meu filho, nós estávamos passando fome. A gente comia arroz, feijão e polenta. Era o que tinha. E já estava naquela época de estar acabando a polenta. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, só paga isso aí. Faz um empréstimo, depois eu dou um jeito de te pagar. Ela falou, você não vai me pagar nada. Porque esse cara vai pagar com cada sofrimento, cada centavo que eu pagar, ele vai pagar. Eu disse, mãe, não desejo isso pra ele.
só por favor faz para mim sair daqui, porque os teus netos não merecem que a mãe deles fique presa por causa de alguém, por causa de um erro, por causa de um, sei lá, enfim. E aí, então, E era quanto, Camila, na época? era 1.000 e pouco, não era muito, mas para a situação em que eu estava, parecia muito, Era muito, né? né? Muito, muito, muito. Muito. E aí, com juros, dava 2.000 e alguma coisa, né? Porque Muito, ele, então. ele pediu de épocas anteriores que quando eu chegava e eu ia Retroativo. pagar a pensão ou mandar as coisas para o João, ele olhava para mim e dizia, eu não preciso do teu dinheiro. O meu é suficiente para criar. Então ele Então, fez sacanagem mesmo contigo, né? Foi. e infelizmente, eu entendo hoje que foi de propósito, foi aquela coisa, não, eu vou machucar ela, eu vou judiar ela de alguma forma. Só que foi uma situação em que eu quero crer que ele não sabia que eu estava grávida, né? Porque eu acredito que uma pessoa em sã consciência não colocaria uma pessoa sem Grávida. merecer presa, né? Uhum. Grávida, presa, e toda a complicação que eu estava passando, devido a me alimentar mal, devido a onde a gente morava, não era uma situação tão favorável, mas a gente estava sempre buscando ficar diferente daquilo, mudar aquela situação. E aí o João teve alguns problemas por causa dessa devolução, porque ele falou na frente dele, olha, eu vim te devolver, o João, ele falou na frente dele. Ai, Então, e a gente tadinho. Ele tava estava com numa quantos situação. anos? Ele estava de 6 para 7 anos nessa época. Ai, gente, que triste ouvir isso do pai. Não vou te devolver, tipo assim. Ai, que triste. Exatamente. Foi bem complicado. Então, ele começou a mentir no colégio, ele começou a roubar as coisas no colégio. Então, nós estávamos nesse processo bem complicado. E Em então, o que eu quanto fazer? Quando tempo eu tive filho, você ficou eu presa? fiquei, graças a Deus, só 30 horas. A minha mãe e o advogado dele recusou continuar com ele e me ajudou. Então, por isso, graças a Deus, foi muito rápido. Mas, assim, ó, eu digo para vocês que lá dentro, para mim, pareceu 30 anos. Eu Foi imagino. Deus me livre. Eu fui muito bem tratada, porque graças a Deus eu tinha a verdade ao meu favor. Todas me perguntaram o que tinha acontecido, por que eu estava lá, todas me escutaram. Ouvi muitas histórias que me fez entender como existem muitas mulheres passando por coisas piores do que eu estava passando, e elas me trataram muito bem. Eu comi melhor do que eu estava comendo em casa, né? A ponto de ficar Olha. com a coisa, pode comer em casa, eles passando uma dificuldade, eu aqui comendo super bem, porque me deixaram numa ala das que trabalhavam. Então, a comida delas vinha primeiro, era uma comida melhor. Então, assim, eu comi muito melhor do que eu estava comendo em casa. Então, assim, foi, ao mesmo tempo que foi um choque, foi também uma coisa muito boa que eu aprendi muito naquilo, né? Exato. De entender e sair de lá e dizer, não, se eu passei agora por isso, eu faço qualquer coisa. E aí também, ele se aproveitou, enquanto eu estava lá, quando eu saí, eu fui encontrar o Daniel, porque daí o próprio pai do João Vitor deu uma carona para ele, foi Daniel levar o era João. teu atual marido. Isso, é meu atual esposo. Uhum. E aí ele estava me esperando, porque o advogado avisou, o advogado que foi buscar um comprovante do recibo para levar do fórum para poder o juiz de plantão emitir o alvará de soltura. O Alvará. Então, o advogado dele, na época, ele, quando ficou sabendo, ele se negou, mas ele não abriu mão Ele de ser recusou, cliente né? para ele, né? Ele recusou Olha, que e maravilha, me né? ajudou. Isso, entendendo a situação. E aí, então, ele foi excelentíssimo, né? O doutor Edson, ele foi maravilhoso. E aí, então, É. quando eu saí, que eu encontrei o Daniel, encontrei meu filho, me abraçaram, obviamente, né? E eu disse pro Daniel, fala pro João Vitor, mente, por favor. Fala para ele que eu vim fazer um tratamento em Caxias e tive que ficar, por causa do bebê. Mas que tá tudo bem. Não deixe ele saber de forma nenhuma isso que tá acontecendo. Eu disse para ele, por favor, eu confio em você para isso. E ele disse, não, pode deixar. E realmente, quando ele chegou em casa para buscar o João, o pai dele já tinha buscado ele na escola mais cedo, tinha levado para casa. E aí, quando ele pegou o telefone, que ele tinha o telefone dele, ligou e disse: Olha, eu sou o padrasto do João Vitor e eu preciso saber porque eu preciso buscar ele. Porque se a guarda tá com a Camila, ele precisa vir para casa comigo e com a mãe dele. E ele disse: Não, não, eu levo ele para você, então você vai ter que buscar a Camila na cadeia, né? Então, ou seja, ele já estava sabendo da situação. Que cara Né? safado, Sim, né? o advogado falou para ele, com certeza. Isso. E aí, então, ele trouxe o João e deixou com o Daniel. E o João chorava muito. E aí, quando ele me viu, ele chorava mais ainda. Ele tremia, ele chorava. E aí foi quando eu perguntei pro João, disse, filho, o que foi? A mãe tá aqui. A mãe só tava entrando no hospital. Mentira, mãe, eu sei que você estava presa. O meu pai falou que se eu continuasse mentindo, eu ia ser presa que nem você, porque você roubou ele e você estava presa.
Se eu continuasse mentindo, eu ia ser preso também. Então ele contou a versão dele. Não, sabe o que eu acho engraçado? A pessoa não sabe quão mal ele faz com uma criança falar essas coisas. A pessoa só quer prejudicar o outro e usa uma criança. Aí isso me dá uma raiva tão grande, Oh, sério. não usa criança. Não usa criança, gente, sabe? Meu Deus, isso é desumano. Então, assim, uma mãe machucou seu filho, a gente não sabe o que reação foi. Uhum. Deixou no filho eu não gosto de pensar, gente, porque eu sou aquela mãe coruja, sabe? Aquela mãe onça. Não pega no meu filho, não. Mãe é mãe. É. E é ele com Deus. Ele, se ele é uma pessoa que se diz o nome de Deus, consegue ter a cara de subir num púlpito e trazer uma palavra, ensinar coisas que ele não pratica, ele com Deus. Não Ele é que a vai gente. ser cobrado. Exato. Exatamente. Exatamente. Tanto que até hoje ele não consegue ter outro filho. Foi a única coisa que eu pedi para Deus, vou ser sincera para vocês. Eu pedi para Deus, disse, Deus, quando eu saí da cadeia, se o Senhor realmente é Deus, e me ama como eu sei que me ama, que ele nunca consiga ter filho, enquanto ele for um pai desse jeito, enquanto ele for uma pessoa desse jeito. Não. Porque vai E trazer o mais pai uma não vai criança para ter. sofrer, melhor não ter. Exatamente. É Exatamente. melhor Não, não ter. não merece. Deus não fez, não cria a gente para isso, né? E mais uma pergunta aqui. O que te motiva todos os dias, com uma palavra? Deus. Porque não tem todo dia levantar e eu sou aquela que eu digo, Senhor, eu queria tanto dormir, mas eu tenho que levantar, me ajuda, vamos comigo. Todo dia é essa minha oração. E quando eu levanto já motivado, digo, ai, Senhor, obrigada, porque hoje eu estou motivada. Se eu estou viva, o Senhor tem algo comigo e através de mim. Então não tem outra palavra, é É Deus Deus, sempre. né? Um sonho que você deseja realizar. Tenho realizado tantos, graças a Deus, mas um que eu quero ainda realizar, eu acredito que é poder, um dia, pode até parecer uma besteira, mas um dia poder sair com os meus filhos, poder sair num lugar e poder dar tudo o que eles querem, sem me preocupar com o dinheiro, ou com a conta, ou sabe, poder. Eu sei que isso não é tudo, mas é um sonho particular que eu tenho, um sonho de consumo, vamos dizer assim, de sair para um lugar e poder dar tudo que meus filhos querem, poder comprar uma roupa que eles querem, alguma coisa, sem precisar olhar preço ou etiqueta, ou enfim. Acho que é o sonho de muitas mulheres também, né? Poder dar essa vida para um filho, né? Nossa, Deus, você vê o rostinho dele assim sorrindo dela. Feliz, né? É muito bom. A D, quer fazer alguma pergunta? Hum? Não, eu só quero ir mais um pouquinho mais profundo, para saber de você mesmo. Qual foi o momento mais desafiador em sua jornada de superação? E como você enfrentou? Eu acho que o momento mais difícil foi Uhum. quando eu me dei por conta, eu estava comendo aquela água de miojo com um mato e que eu me dei por conta de que meu pai não me criou para isso. Nem o meu pai Edinaldo, nem o meu pai do céu. E como que você E, enfrentou? parando e olhando, não, o que eu tenho que fazer para mudar essa situação? O que é a minha parte nisso? O que é a minha responsabilidade? Como eu superei esse momento de me enxergar nisso, foi primeiro começando a agradecer o que de bom tinha naquela situação. Porque se Certo. eu conseguir ter a visão de que aquilo não era o meu normal e não deveria, então ao invés de reclamar daquilo, começar a ver o lado bom. Porque naquela época eu trabalhava no shopping. E então, na maior hora do intervalo, eu não tinha dinheiro para comprar comida, eram poucos os dias que eu tinha comida. Então, o que eu fazia? Eu sentava na praça de alimentação, e dia de semana é muito comum, ainda mais no shopping que eu trabalhava, aquelas moças mais abastadas, elas vão com o marido, com o namorado, e se eles acabam discutindo, ela nem toca na comida e deixa o prato, ou não comem tudo. Então, o que eu fazia? Eu, disfarçadamente, com a minha ótima cara de pau, não passava nem óleo de peroba, eu sentava e comia aquela comida. E ao invés de me sentir inferior por aquilo, eu pensava, que maravilha, Senhor, obrigada, porque ela nem tocou na comida, eu vou comer uma comida boazinha que eu Olha, não teria condições de comprar. Então, isso aí foi muito bom, porque até hoje, quando eu chego naquele lugar, hoje, numa situação completamente diferente, né, de carro, podendo comprar, ainda não tudo livre, mas podendo chegar e não, vou comprar um Mac para meus filhos, vou comer o meu Mac, posso escolher onde eu quero comer. Eu sempre agradeço, obrigada, Senhor, porque um dia eu sentava aqui comendo comida de outra pessoa e hoje eu posso escolher o que eu vou comer. O Senhor me alimentava e eu vou pagar, eu vou honrar o restaurante, eu vou honrar as pessoas que estão trabalhando aqui pagando por aquele alimento. Então, isso foi o primordial para mim. Isso é hoje que eu vejo que foi a maior clareza de vida que eu tive, Que né? você De teve? parar de reclamar, que é muito mais fácil, né? Tu
reclamar e colocar a culpa nas pessoas ou em Deus, do que se entender que não, o que eu tô fazendo de errado? O que eu não tô fazendo que eu estou nessa situação? E entender que, como eu brinco, a melhor alegria da luta é que ela tem prazo para acabar. Ninguém vive na luta a vida inteira. Tudo passa, Exatamente. né? Vamos falar assim, tudo passa. Você tá feliz, vai passar, você tá triste, vai passar. Então, vai passar. Com toda essa experiência, essa história, você tem uma mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que estão assistindo agora, que talvez está passando por esse momento, sabe? Você tem uma mensagem que queira passar? Com toda certeza. Primeiro, se avalie, olhe para dentro de você. Se de repente você não está usando de desculpa que ele é o errado, que ele não faz certo, sendo que você está sendo mimada, está sendo chata, reclamona. Se realmente você se avaliou e viu que não, realmente é ele, que talvez tem traços de narcisista ou de sociopata, ou de uma pessoa que não está equilibrada psicologicamente, para poder entrar e realmente tomar a decisão. Agora, se ele já te agride fisicamente, psicologicamente, saia o quanto antes, fuja. Eu pulei janela 2 vezes, eu fugi 2 vezes. E quando ele me procurava, mesmo doendo, chorando, tendo aquele sentimento, aquela paixão, aquele amor, eu disse não. Dizendo não para ele, mas sim para mim. Sim, para uma vida boa. E hoje eu não aceito menos, eu brinco com meu marido, menos do que ele me trazer o meu chocolate preferido, que tem lá na empresa que ele trabalha, ele vai lá e compra para mim e me traz. E ainda digo, tá, agora, como é que faz? Ai, não é assim, só toma aqui o chocolate. Não, eu sou mãe dos seus filhos, sou a sua esposa, a mulher linda, maravilhosa que você tem, e não aceito menos do que isso. Exatamente. Então, assim, mesmo de uma forma leve e brincalhona, eu imponho, eu tenho coisas que eu aceito, coisas que eu não aceito. Como também eu digo para ele, o que você não aceita que eu faça com você, você precisa me falar. E a gente conversar. Porque muitos casais em que existe a violência verbal do cara, é porque ele já não aguenta mais. Ele não sabe como lidar com aquela mulher reclamona, chata, que não se posiciona, não sabe o que é da vida, é mimada. Então, assim, é difícil encarar isso. Tenho certeza que muita gente vai torcer o nariz porque eu estou dizendo aqui, mas é a maior verdade. Eu passei por um tempo de ser a mimada, de ser a chata, a reclamona. E quando eu comecei a me posicionar e dizer, não, isso aqui não está certo, eu preciso melhorar e não vou mais aceitar de ninguém esse tipo de tratamento, foi quando as coisas começaram a acontecer. Foi quando até hoje, depois mesmo de 6 anos, o meu esposo, eu perguntei para ele esses dias, faz poucos dias, meu bem, diz uma coisa, fala a verdade, não vem querer me agradar. Tudo que a gente passou até hoje, se fosse para você me escolher de novo naquele aplicativo, você faria de novo? Até 1000 vezes. Ele nem pensou para responder. E meu esposo é muito genioso, então assim, ele não é um banana que faz o que eu quero. Então nós tivemos esse acerto. Os dois fortes, opiniões fortes, então nós vamos mesclando nos dois. Então assim, por isso que eu digo, é olhar para os dois lados. Se eu começar a ter a mimada, a reclamona, a chata, ele vai me agredir verbalmente sim, porque ele vai ficar de saco cheio. Então muito do que acontece nos relacionamentos hoje é isso, não é o cara que é ruim. É a mulher que é mimada, que é chata, que é uma mulher repelente, é uma mulher que ninguém quer estar do lado, e ela vai e bota a culpa em qualquer coisa, menos nela, menos no que ela precisa fazer, no que ela precisa melhorar para realmente ser ela e ser alguém que é agradável viver com as outras pessoas. É o fato da pessoa se conhecer primeiro. Não que ela é a pessoa, a pessoa chata que ela merece ser xingada, não é isso. Ela se autoconhecer e aí ela vai saber, porque como eu sempre falo, se você não se posiciona, você será posicionado. Exato. Então, isso bate muito. Então, se a pessoa ela se acha inferior ao ponto de uma pessoa, só pessoa chata, sou isso, sou aquilo, e eu mereço sim meu marido me xingar, não é esse ponto que nós estamos falando, mas sim o ponto de você se posicionar, de você ver os seus defeitos, as suas qualidades e colocar em um posicionamento. Opa, é assim. E não tem que deixar ninguém te ofender, ninguém tem esse direito de te ofender.
E você tem o direito de deixar ou não a pessoa te atingir, entendeu? Assim, eu acredito, eu tenho uma opinião. Ninguém, é como a Dê falou, ninguém é obrigado a aturar o outro xingando, batendo, humilhando. Ninguém, absolutamente ninguém, tanto homem quanto mulher. E eu acho que cada um tem que saber respeitar o outro, mais ainda quando estão no relacionamento. Porque o relacionamento, ele precisa ter compreensão, ele precisa ter amor, ele precisa ter respeito. E quando não tem isso, que são algo assim, são coisas principais no relacionamento, se não existe isso, para mim já não é mais relacionamento, entendeu? Para Não mim já tem. não é mais relacionamento, já não vale mais a pena estar junto, porque deve existir. Ninguém merece ser humilhado, ninguém merece ser espancado, ninguém merece ser maltratado, independente se é homem ou se é mulher, sabe? Então eu acho que quando chega nesse ponto, nesse limite, não tem mais por que continuar juntos, entendeu? Não tem mais por Acabou o que continuar respeito, juntos. acabou qualquer Acabou o coisa. respeito, exatamente. Quando Uhum. acaba o respeito, já não vale mais a pena continuar juntos. Camila, eu te perguntar fazer mais umas perguntas aqui, porque a gente vai ter que encerrar, né? Porque a gente já conversou demais, meu Deus, a conversa foi longa. Mas deixa eu só fazer essas duas, só para Pode. encerrar. É, Camila, fala um pouco quais são seus planos, seus sonhos para o futuro, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Bom, nos meus sonhos, os meus planos, como toda mãe, como toda pessoa que sempre teve o sonho de ter uma família, é conseguir que eu seja um bom espelho para os meus filhos. Mas isso tudo baseado no que eu trouxe para minha vida, né? Sem esquecer e sem deixar de honrar o que eu sempre fui, né? Uma pessoa comunicativa, que consegue ter empatia pela outra pessoa. Por isso, o serviço de social seller, para mim, tem sido extremamente incrível e muito leve, porque o meu papel principal é me colocar no lugar da outra pessoa que está buscando um serviço, que está buscando um produto e fazer esse atendimento da forma que ela gostaria de ser tratada. Como todos nós merecemos ser Exato. tratados, né? Que é o Exato. mínimo. Né? Uhum. Eu digo que um bom atendimento é obrigação de qualquer empresa. Né? Então, os meus planos para o futuro é o quê? É me perpetuar como social seller nessas empresas que eu estou atendendo atualmente, para daí, então, mentorar outras pessoas. Mas não qualquer social seller como o pessoal está divagando. Né? É nessa parte de o quê? É outra pessoa que está do lado, não é só um cliente. É outra pessoa, é uma outra alma, é um outro ser humano que precisa, antes de qualquer coisa, ser bem tratado. Ter essa Exato. parte social de ser tratado, de ser conversado, de ser cuidado, de ser ouvido. Porque hoje o que a gente vê passando o dedo pela internet é propaganda, compre, 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 e muitas vezes você não consegue nem falar com a outra pessoa que você vai comprar um produto ou um serviço. Para mim, a venda, a compra, é muito mais do que somente eu ir lá e te entregar aquilo que você fez. É entender que o meu produto, o meu serviço, está resolvendo uma dor latente em você ou está sanando um desejo teu. E isso é muito poderoso, é muita responsabilidade. Ao meu ver, em todos esses anos, sempre vendendo meu artesanato ou vendendo outras coisas, e agora trabalhando como social seller. Então, os meus planos são esses. E continuar dedicando, tendo essa atenção para o primordial, Deus, a minha família e meu trabalho depois. Então, ou seja, eu tenho parado, eu não acredito nas coisas de tempo de qualidade com os filhos, me desculpem quem quiser, eu sou mãe 24 horas por dia, então eu faço de tudo para que eu esteja sempre com eles, por isso também que o Social Seller para mim tem sido incrível, que eu consigo estar com eles, eu consigo responder uma mensagem aqui, me virar e ir ali com os meus filhos, daqui a pouco voltar mais um pouquinho, então estar ali com eles, Essa é a estar com facilidade de trabalhar com a internet, né? Exatamente, exatamente, porque quando, para mim, fica distorcida a imagem quando a pessoa diz, você tem que ter um tempo de qualidade com seu filho. Cara, então quer dizer que meu filho é só uma parte da minha vida? Não, ele saiu de mim, ele é metade de mim. Então ele faz parte de mim, sim, ele não merece só um tempo de qualidade, ele merece as minhas 24 horas. Certo. Assim como Deixa eu ele... só. é, Pode falar. Pode falar? Eu vou dar só uma palavra assim. Quando você colocou os posicionamentos da sua vida, Deus, família e trabalho. Eu colocaria Deus, você, família e trabalho. Não inverter essa posição, porque se você não estiver bem, a sua família
não vai estar bem. Então, primeiro, Deus, depois você, família. Eu sei que é difícil colocar a gente em primeiro do que a família. É, Eu entendo muito. Mas se você não se colocar em primeiro, se você não se cuidar, se você não for a base, como que a sua família vai estar? Então não inverta essa ordem. Deus, você, família e trabalho. Porque você é a base. é o Se você não pilar, né? estiver bem, se você não estiver bem, como que seus filhos vão estar? Se você não estiver ali com aquela saúde para trabalhar, para cuidar deles, quem que vai cuidar? É, Entendeu? verdade. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando você está num avião, as instruções lá, caso aconteceu uma coisa, máscara cair, primeiro coloca em você e Depois na criança. depois a criança ou o próximo que precisar. Entendeu? Então, numa instrução, que eu sei que é um exemplo bobo, mas faz todo sentido. Então, primeiro você, porque se você não tiver o controle, você não vai conseguir dar consequência na sua família e no seu trabalho. Só isso. É pior que realmente essa colocação é muito pertinente, porque tu falando e eu pensando. Ontem eu fiquei de cama por causa de uma crise de enxaqueca, porque eu virei, né? Então meu corpo está se adaptando. E realmente eu vi assim que hoje de manhã, quando eu me levantei para levar as crianças para a escola, estava tudo revirado, cara. Parecia que um dia Caos. só. E já estava tudo fora de ordem. Então, realmente, eu não estava bem, então a casa andou, mas não andou 100% como anda normalmente. Quando tu tá Né? bem. Exato. Exatamente. Se os meus filhos, se não tem ali a listinha de tarefa, de momentos que vamos fazer, e eu ali supervisionando, vira uma coisa. Mãe, o pai. Mãe, não gosto do pai. Mãe, eu não quero ficar com o pai. Vira Mas aquela é. coisa. Né? O pai é sempre aquela, não, não faz. É isso. A mãe fala, não, meu filho, vamos conversar. O que precisa fazer? Então, realmente, a mãe, a mulher, é a base da família. Né? A família. Eu tenho uma pergunta. Você tem? Tenho só a última. Como é que você define felicidade? São momentos que a gente só tem quando entende que tudo, exatamente tudo na vida tem seu lado bom. Isso eu posso discutir com qualquer pessoa. Tudo na vida tem o lado bom. E eu me sinto muito feliz. Eu tenho momentos de felicidade todos os dias quando eu entendo isso. Quando eu começo a querer, né, aquela onda normal de, meu Deus, por que isso está acontecendo? Já, opa, tudo tem um lado bom na vida. E eu começo a olhar para as coisas boas, eu começo a rir sozinha, eu começo a me sentir feliz. E é isso. Ser feliz, felicidade é isso para mim. São momentos em que a gente consegue enxergar tudo de bom que a vida tem. É igual, eu sempre falo, é igual aquele vídeo que você colocou, Len, que a pessoa vai dando as passadas da A mão e mascadinha que Deus Deus vai coloca. colocando o. Gente, isso aí eu coloco em toda a minha área da vida. E uma coisa, tá difícil, tá ali, mas é o momento certo, sabe? Deus age no momento certo. É cada passada de mão, você vai ter sua base ali, entendeu? Então, aí talvez a gente pense, meu Deus, mas não tem nada lá. Mas Deus sabe o que vai fazer no momento certo. É que, Exatamente. e na verdade, muitas pessoas dizem, nossa, Deus não está me ouvindo. Vamos parar para pensar, na hora que a gente faz uma prova, o professor fica como? Quieto. Então, ou seja, quando Deus está permitindo que pelas nossas escolhas a gente passe por aquele momento, ele está quieto, vendo a nossa reação. E muitas vezes eu passo, por que eu passei mais de uma vez o mesmo tipo de relacionamento? Porque no primeiro eu não aprendi. Então o Senhor permitiu que eu passasse novamente até que eu aprendesse. E quando eu aprendi, hoje eu estou vivendo com um relacionamento que ele queria desde o princípio, com a forma que eu sempre queria desde o início. A culpa é de Deus, não, a culpa foi minha. Que ele já estava desde antes de eu ter o meu primeiro casamento, ele já estava dizendo, ele dizia ao meu coração que não era, que era para me esperar, que não ia ser bom, que não ia ser. E eu quis da mesma maneira, como uma filha mimada, bati o pé e disse: não, eu vou casar, porque a minha mãe disse que ele é bom, meu pai disse que é bom, o pastor disse que é bom e eu vou casar. Então, assim, ter esse olhar também para isso e entender que Deus é tão maravilhoso, que o amor dele é tão grande, que ele é um pai desse que permite, ok, minha filha, você quer, eu vou deixar você viver, mas eu vou estar aqui,
Porque em nenhum momento, em nada do que eu passei, Deus me abandonou de forma nenhuma. Mas ele respeitou a minha decisão. Como o nosso pai da vida também respeita a minha decisão. Meu pai, quando às vezes diz, filha, o pai não acha bonito que você use essa roupa, mas você quer, o pai vai deixar você usar. Então, Deus é esse pai assim. Não é aquele pai carrasco, bruto, não. A gente lendo na Bíblia, a gente vê que Deus é tão poderoso e maravilhoso e tem um amor assim inexplicável que ele dá esse poder da gente escolher o que a gente quer. Poder de escolha. Exatamente. Exatamente. E muitas vezes a gente não usa com muita sabedoria. Então, por isso que eu digo que a vida é maravilhosa, Deus é maravilhoso, e eu sou uma pessoa muito feliz. Em tudo que eu passei, eu sou muito feliz. Era feliz, continuo feliz, e tenho certeza que serei muito mais feliz ainda, porque são momentos que vão juntando e fazendo que a gente seja feliz, né? Apesar de qualquer coisa. Exato. Então, Camila, quero agradecer do fundo do meu coração. Foi uma história incrível, aprendi bastante coisa, muito mesmo, sabe? E fiquei emocionada em alguns momentos. E eu quero agradecer sua participação no podcast. Eu quero pedir para as pessoas ir lá no seu Instagram, te acompanhar. Vai estar aqui embaixo o seu Instagram para te acompanhar e sigam ela, porque é uma pessoa, vocês viram, gente, é uma pessoa Maravilhosa. incrível, maravilhosa. Muito obrigada, viu? Também quero te agradecer, Camila. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer te entrevistar. Já conheço a Camila já tem mais de 2 anos, né, Camila, se eu não me engano. Só que eu nunca tinha ouvido a história da Camila. Nunca eu tinha ouvido e realmente assim me tocou, me deixou, uau, perplexa por tanta coisa que tu passou e ser essa mulher forte que tu é, essa mulher cheia de energia, cheia de garra, ter essa mulher grata, que eu vejo em ti uma gratidão. Mesmo Exato. depois de tudo que você passou, você tem uma gratidão dentro de ti, e isso é nítido. E nem todo mundo é assim. Tem muitas pessoas que carregam suas feridas a vida inteira, mas você não, você pegou essas feridas, você sarou essas feridas e fez dela algo que te tornou quem você é. E você agradece, mesmo assim, mesmo tendo passado por tanta coisa, você continua agradecendo. Então, isso é maravilhoso, isso é lindo e isso é raro. Então, estou muito feliz por ter te conhecido muito mais e a minha admiração por você só aumentou mais ainda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Assim, eu estou muito, muito feliz mesmo. Gente, segue ela lá, pelo amor de Deus. Segue ela lá, que ela é maravilhosa. Vai ficar aqui no Instagram dela, tá? Eu que tenho que agradecer a vocês, que, como eu falei no começo, né, é a realização de um sonho poder estar aqui. Porque eu assisto bastante podcast, eu gosto, eu aprendo muito, eu cresço muito como pessoa e espiritualmente também. E eu ficava com aquela coisa de dizer, um dia eu quero ser entrevistada no podcast. E Deus dizia assim, será? Será? Porque eu tenho essa visão de Deus também com alguém que brinca, que é leve. Então, em alguns momentos, eu sinto essa voz dele, que é uma voz que a gente não tem como explicar, e algumas às vezes ele faz essa brincadeira e eu sorrio sozinha e eu consigo ser feliz e leve. E eu sabia que ele ia realizar esse sonho. E poder ser no podcast da Lene, um trabalho tão incrível, para mim é maravilhoso. E que se uma alma for tocada e entender e conseguir sair dessa situação que eu estive, meu Deus, eu já vou ter cumprido a minha missão, com certeza. Então, muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade de tentar ajudar outras mulheres. E estou aqui, estou disposta, se alguém quiser me chamar no particular, eu vou ter total amor, de verdade, em poder ajudar, porque eu já passei por isso, eu sei como é que é e sei como te ajudar a sair disso. Independente da minha profissão, a minha profissão é algo que ajuda pessoas e empresas, mas a minha missão de vida é ajudar pessoas. Então, estou aqui, obrigada de verdade, de coração, é assim, não tenho palavras para dizer o quanto para mim foi especial esse momento. Que pena que tem que acabar. Nós que te agradecemos, Camila. Inclusive, gente, qualquer pessoa que queira participar do podcast, pode mandar para a gente, tá? A hashtag, vamos fazer uma fotinha aqui rapidinho. Vocês tiram um print dessa foto e marquem o Instagram do Essência Feminina, tá bom? Quem quer contar a sua história, quer contar um pouco da sua vida e quer participar conosco também, escreve lá no Instagram, marcando a gente com essa foto que nós vamos fazer agora. Pode me chamar. Hashtag pode me chamar. Pode, só com D, né? Sem o E. Pode com D mudo, pode me chamar, vai ficar aqui abaixo também, tá? A hashtag.
E vamos fazer uma fotinha aqui, vocês tiram a foto, postam no Instagram de vocês, marcando a gente, que nós vamos ouvir a história de vocês, vou pedir para que vocês contem um pouco para nós entendermos e quem sabe você será a próxima pessoa que vai estar aqui conosco sendo entrevistada, tá? Exatamente. Então, vamos tirar uma fotinha e tu também, Camila. Uma Você fotinha. também, é isso aí. Pronto. Então, marque a gente lá do Essência Feminina, tá, gente? Para que vocês possam também participar aqui conosco, tá bom? Exato. Camila, muito, muito obrigada. Sabe, eu não tenho nem o que falar. Gratidão mesmo por estar aqui conosco. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio do podcast. Beijo. E não esqueça de seguir o Essência Feminina lá Exato. no YouTube. No YouTube, aqui no YouTube. Aqui no YouTube, lá no Spotify. Exato. No Spotify e também no Instagram. Tá bom? Beijo. Tá bom. Tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até o próximo.